senhores, primeiramente, muito boa noite. Segundamente, primeiramente, muito boa noite. De novo, só para enfatizar essa parte. Quem diria, senhores, que essa singela live... Eu tô até bobo aqui, comentando aqui, ó. Batendo papo, trocando ideia. Hoje quem? Eu, com esta cara de pamonha. Luiz Fernando com aquela cara de pamonha. Van Clay com esta cara de pamonha. E o Mestre Pedroca, bonito pra caralho. Com cara de pamonha, cara. Cara de pamonha. Cara, cara de pamonha é genial. E é um termo que eu nunca entendi de fato. É uma cara de quê? É uma cara de nada? Eu não sei. É uma boa questionamento. Eu também não sei, pra ser assim, bem franco. Cara, não sei. Eu acho que é o nome, né? O nome tem uma... É gostoso, pamonhão. Tem, né? Pamonha. É sonoro. É uma parada meio sonora. sonora. É, anasalado. Gostoso de falar. Ele tem uma parada meio plosiva, com um M depois. Tem esse que é verdade. Ele soa bem, ele Tem um rolê... Ele agracia a boca ao sair. É verdade. Tem um rolê que me soa pamonha, que é fronha. Fronha também, puta fronha. Puta cara de fronha. É verdade. Sabe? Enfim, senhores, muito boa noite. Estamos começando mais um Nunca Fui Popular. Esse é o nosso 9º episódio. Caramba, tudo isso, Luiz Fernando? Já chegamos aí? Quarentena tá durando, hein, velho? Caceta! Você viu? E o nosso objetivo hoje aqui é trazer esta figura maravilhosamente linda que eu já descrevi anteriormente, com cara de pamonha. Com cara de pamonha, claro. Mestre Predoca ou Pedroca, como queira. Justo. Um verdadeiro ícone do RPG nacional. E quem falar que não é, tá mentindo. É ou não é? Ó a cara dele. E é isso, senhores. Tamo aí. Tamo pronto pra bater um papo, trocar uma ideia. Vamos falar um pouco sobre RPG. Vamos falar um pouco sobre os projetos do Mestre Pedroca. Vamos falar um pouco de toda a produção de conteúdo que ele faz. E, cara, aí vamos bater um papo, vamos trocar ideia. A ideia aqui do Nunca Fui Popular é sempre trocar uma ideia. Então, é isso Fala que a de gente... Skyfall também, né? Evidente que sim, né? Evidente que sim. Estamos todos aí, vamos lá. Vamos começar perguntando o básico do simples, do padrão, daquilo que você já deve ter respondido umas 30 vezes, porque eu já vi umas 40 em vídeos no YouTube, mas vamos lá que tem que perguntar. Pedroca, conta pra nós. Como é que você começou a ter contato com RPG? Onde que foi? Qual que é o seu background de RPG? Dá uma palhinha pra nós. Essa é uma clássica, né? Mas eu acho que é sempre legal, porque o cara sempre olha e fala, porra, velho, eu também, ou, tipo, conheço um fulano que fez isso. Sim. E, cara, o meu foi clássico, velho. Tinha uns guris jogando RPG no prédio, eles eram mais velhos que eu. Uhum. E aí um dia um cara faltou e o mestre falou, velho, você sabe ler e escrever? Porque eu tinha 7 anos, eu era bem novo. Caramba. Em 97 isso. Sabe ler e escrever? Eu falei, velho, sei. Eu falei, pô, então senta aí, tu vai jogar com o guerreiro do grupo. Aí, beleza, fechou. Aí ele, acho que ele me ensinou bem por cima, assim, a entender. A ficha era AD&D na época, né? Maravilhoso. Me ensinou ali um pouco a vibe da parada, e aí a partir disso eu fui jogando com eles. Mas eu joguei pouco tempo, cara, com eles. Porque como era um grupo fechado, né, então eu acompanhava, né, ouvia e tal. Uhum. Mas tempos depois, aí foi quando eu comecei a jogar mesmo. Eu comprei um 3DT, aí, né, Cara, como essa história se repete, velho. Cara, no episódio, isso é uma máxima. 3DT, cara, a porta de entrada do RPG. Aí. Mas eu tava conversando com o Cassaro sobre isso, cara, que 3DT foi feito pra ser isso, né? Ele falou, cara, ele foi feito pra ser uma porta de entrada mesmo, porque, ele era fácil de entender, ele era acessível, ele era modular, não, bom, ele é até hoje, mas ele tinha uma parada que era fundamental, que eu acho, né, que eu julgo fundamental pra qualquer RPG, que é que a revista Dragão Brasil produzia conteúdo pro jogo. Então, tipo, porra, entrava mês, eu comprava uma, tipo, revistinha, eu já tinha conteúdo novo, então eu voltava pra poder jogar o mesmo jogo, mas com outras coisas, né? Então, acho que isso é uma coisa que foi essencial pro meu desenvolvimento enquanto jogador e enquanto mestre, porque eu pegava recursos diferentes, tal, e colocava no mesmo jogo, assim. Então, não tem como não falar de, tipo, 3DT, né? Cara, o 3DT, ele é bem isso mesmo, ele é um bastião do RPG nacional, né? Todo mundo que jogou RPG, todo mundo que tem mais ou menos a nossa idade, eu sei que você tem 30 anos, a gente tem pouco mais que isso, mas estamos todo mundo na mesma faixa etária aí. E, cara, puta, não tenho o que falar, você falou de Dragão Brasil, você falou, né, essas coisas, elas têm uma simbologia, elas têm uma representatividade
pra gente, pra nossa geração, inacreditável, né, cara? É. Enfim, beleza, você deu um breve panorama de como você começou, como você teve o contato ali, mas fala uma coisa para as pessoas, eu não sei se todo mundo sabe, imagino que sim, ou talvez alguns sim, outros não, mas você tem uma formação teatral, confere? Confere, cara. Pô, eu sou licenciado e bacharel em teatro com habilitação em educação artística. Pedroca, posso te Então, pedir um minuto? Pode. Porque acontece o seguinte, JM Nossa Trevisan deixou um follow no meu canal. Eu tô um pouco emocionado. JM Trevisan, obrigado por tudo que você e a sua galera fez por nós, pela galera que curte RPG, é de coração e emocionado. Já não basta o Pedroca aqui, aí você me larga o follow, aí acabou com a entrevista, bicho. Aí você acabou com a entrevista. Muito obrigado. Zerou? Viu? Zerou a vida, zerou a live? Então, pode tocar daí, time. Obrigado. Parar de transmitir, obrigado. Muito obrigado, a gente só queria isso, muito obrigado. Dali, continua, desculpa. Então, eu sou graduado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, só que a minha habilitação era um currículo duplo, né? A gente fazia tanto licenciatura, que é uma licenciatura plena em educação artística, e também em um bacharelado em teatro. No meu caso, ele é em direção teatral e interpretação. Legal. E aí, claro, essa formação de teatro, ela sempre caminhou muito junto com o rolê de RPG, assim, né? Eu assim, ativamente e concretamente entendo o RPG como uma manifestação artística, em live. Não o RPG que eu jogo em casa, o RPG que eu transmito, né? Pra mim são duas coisas bem diferentes. Distinto, assim. É. E uma coisa acabou puxando muito já, o cara já chega dando dessa, né, velho? O cara já chega, toma! Porque o que a gente conversou sobre isso nos últimos episódios, RPG em live, RPG offline, diferença, é a mesma coisa, como fazer e tudo mais. Não, eu quero entrar um pouco nesse tema com o Pedroca, com certeza, mas só pra continuar seguindo a linha de raciocínio que a gente pensou aqui. Beleza. Você traz essa formação, e eu concordo muito com essa sua ideia de que o RPG, sim, esse feito em live, ele tem muito de manifestação artística, muito, né, dessa exteriorização da galera observando isso como um show, como um evento, um espetáculo, né, e de todo mundo que tá participando ali também. Mas durante o seu estudo, durante a sua formação, durante a época que você estava na faculdade, etc., você já tinha tido contato com RPG, e aí você trouxe isso um pouco ali para aquela galera da faculdade, ou não? Isso não chegou a coexistir na época de estudo? É muito louco, porque na verdade, assim, eu também fiz física, né? Eu fazia física e teatro. E Beleza. eu jogava mais com a galera da física do que com os caras do teatro. Então, assim, Sério, as coisas, elas curiosamente, elas não coexistiram. Apesar da Joana, né, que, enfim, joga Mares comigo, joga Skyfall, mestra Azor. A Joana, nós éramos colegas, né, na faculdade, e coincidentemente a gente jogou RPG muito pouco na faculdade com as pessoas da faculdade. A gente jogava mais com uma outra galera. Eu e a Joana, a gente inclusive participou de um live action de Vampiro à Máscara por muito tempo, foi um outro rolê, assim. Legal. Mas as duas coisas, curiosamente, elas não coexistiram, cara, assim, colegas meus da faculdade eu não introduzi ao RPG, eu jogava com uma outra galera, e era uma pira um pouco diferente mesmo, assim. Entendi. Eu tenho uma... Fala, Lupão, manda lá. Num desses episódios passados desse podcast aqui, a gente falou assim que o ator ou atriz que nunca jogou RPG, ele tá perdendo uma ferramenta boa pra formação dele, né? O que você acha? Você concorda com isso? Cara, fala. Não, porque é uma ferramenta de formação pra atuação mesmo, né? Você não acha? Cara, em algum nível eu acho que sim. Acho que eu trabalhei com preparação corporal e com assistência de palco por muito tempo, né? E eu fazia preparação de elenco, treinamento com elenco, e uma das coisas que eu sempre batia o pé é que o elenco precisa saber improvisar. Isso é uma parada fundamental, né? Acho que um elenco de palco, de teatro, ele tem que saber improvisar. E aí, quando eu comecei a trazer alguns elementos de jogo de RPG pro palco, assim, eu sentia sempre uma resistência porque ele era muito sentado, e o ator gosta de fazer coisas em pé, né, tem essas paradas assim, mesmo, né? Mas eu comecei a trazer muito aquela ideia de o que você faz, né, você se vê numa situação assim assado, e o que acontece.
Que é um pouco daquela narrativa emergente. E para alguns exercícios isso funcionou há muito tempo, assim. Isso foi uma coisa bem legal, assim. Eu acho como um exercício, talvez, de improvisação, assim, interpretação de improviso, sabe? Eu acho que é um puta Não, de... é muito bom, assim. Eu e a Joana, a gente tem conversado bastante sobre isso, muito por causa do nosso, tipo, background, assim. Mas existe uma clareza nossa de que é uma ferramenta, cara. É uma ferramenta muito forte. Seja para poder trabalhar questões de preparo mesmo, ou até para criação, né? Tipo, cara, tem coisas que acontecem, e todo RPGista teve isso, tem coisas que, tipo, acontecem que tu olha pra situação de jogo e fala, velho, nem se isso fosse scriptado, se fosse um script, conseguiria sair tão épico, tá ligado? Sim, sem dúvida. É verdade. Então, essa parada foi muito, muito, muito maneira, assim. Tá, você acha que beleza, eu fiz a pergunta indo pro lado da se você levou isso pra aquela galera, mas o que não, porque com certeza você traz muitas ferramentas, muitos exercícios e muito empirismo relacionado em tudo ali que você estudou e que você trabalhou naquele tempo, naquela época exatamente. Mas se a gente virar um pouco a roleta pro momento que você começa a mestrar, o que você consegue salientar ali, tipo, pensando claramente que o teatro te trouxe quando você tá ali? Porque, assim, eu sou um singelo narradorzinho. E, eventualmente, a gente se pega em situações que, cara, você tem que realmente se virar de maneiras inacreditáveis, em termos de improvisação, em termos de construção de diálogo, de narrativa, de uma série de coisas que eu tenho certeza que talvez... Eu não sei como funciona até a curiosidade, porque eu não sei como funciona uma graduação em teatro e coisas do tipo. Então, eu não sei o quanto isso pode agregar, mas deve ser pra caramba, ou não? Tô doido. Não, Trazendo cara, pro outro lado. A sua formação deve te qualificar pra caramba pra isso. Então, tem, porque acho que tem realmente muitos elementos que eles dialogam diretamente, tipo, eles são concomitantes, assim. Tem paradas que tu estuda em teatro que tu consegue transportar diretamente pra uma produção de jogo. Isso é, tipo, tradução direta. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, tipo, um cara que tem formação como, às vezes, sei lá, o cara é, tipo, gerente de projeto, talvez ele consiga gerenciar um projeto de mesa, talvez melhor do que eu. Porque ele tem essa formação. Eu acho que as coisas dialogam. Uma coisa que eu tenho muito forte é porque, por conta da minha formação como ator também, eu trago muito claro um trabalho de voz e interpretação. Então, tipo, eu propositalmente sei quando fazer uma pausa para poder gerar algum efeito dramático, que eu sei que a plateia vai reagir de tal forma e que isso caminha a história para tal local. Então, por exemplo, quando eu tô narrando, tem momentos que eu olho pra câmera, tem momentos que eu olho pros jogadores. Porque tem horas que eu não tô falando com os jogadores, eu tô falando com o público. Tá. Então, assim, essas noções, é uma noção que quem faz teatro tem uma clareza, tipo, pra quem você está comunicando, né? Então, algumas dessas coisas eu faço de maneira consciente. Tipo, eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso para gerar um efeito desejado, né? Porque, de novo, eu acredito que o jeito que eu jogo em stream é diferente do que eu jogo em casa, né? Tem uma técnica de tipo teatro chamada triangulação, que é quando você tá tendo um diálogo com outro personagem. Por exemplo, o que você vai fazer hoje? Eu vou para aquela casa do lago. Aquela casa do lago? Tipo, você olha pra plateia, né? Então você comunica pra plateia, você triangula ela pra dentro da cena, porque ela não pertence a esse universo. Quando a gente tá fazendo RPG, tipo, em stream, a gente tem que triangular o público pra dentro do jogo, porque o público quer jogar também. Então, em algum nível, tu tem que incluir eles na, tipo, narração. Caralho, que foi muito next level que você tá falando. Pois mas olha que, tipo, que maneira, que parada curiosa. Porque, por exemplo, o Azekos, mesmo não tendo formação como ator, ele faz umas coisas parecidas. Quando ele narra, por exemplo, nós estamos vendo um pássaro, então ele inclui... Ele se inclui. E inclui a galera, sim. Isso. Então, assim, são coisas que, tipo, que elas não são exclusivas do teatro, mas elas são trabalhadas como que a gente chama isso de dramaturgia emergente, né? É uma dramaturgia, é um texto cênico que surge de maneira
emergente, que surge do que estava acontecendo, né? Cara, mas são níveis de tecnicalidade que te entregam outros níveis de imersão e fazem as pessoas acabarem participando de maneira muito mais incisiva da história ali, por mais que eles não tenham um efeito prático direto. Pô, direto a gente... Né, eu falei que eu acompanho você no Twitter direto, e a galera, você percebe, cara, tá todo mundo falando aqui que todo mundo é seguidor de Douglas. Tipo, cara, todo mundo, tipo, a galera realmente se sente muito parte das histórias que você conta. E eu acho que essa é uma habilidade que você carrega. Inclusive, esse começo aqui que a gente tá tentando falar um pouco da sua formação profissional, era muito da nossa cabeça. Falando, mano, eu acho que isso vem da formação profissional do cara. Lógico que tudo é uma composição, né? Não é só uma coisa ou só outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa que o Mago Necromante mandou aqui no chat, e eu tenho essa dúvida também. Você consegue se divertir da mesma forma quando você tá fazendo RPG online ou quando você tá fazendo RPG offline? Não. Pra mim são duas coisas pra mim, são bem diferentes. Eu tava conversando isso com a minha noiva, né? Minha esposa Silvia. A gente tava falando sobre isso, acho que ontem. Foi ontem, minha amor, que a gente tava conversando sobre RPG em stream fora? Foi ontem, ela confirmou. Ela deu um joia lá no fundo. Joia? Pergunta a produção. A produção. Porque eu tenho muita convicção de que o RPG que eu jogo em stream, ele é, pra mim, uma produção estética. Ele é entretenimento. Eu tenho a preocupação de comunicar ao público um produto artístico. Isso significa que eu penso coisas como trilha sonora, tempo de pausa, pra onde que tá indo a narrativa. Eu falo com os atores fora, então eu chego pra eles fora da mesa e eu converso com eles, tipo assim, cara, vocês estão gostando, tipo, aventura? Vocês estão pensando em levar ela pra onde? O que eu preciso preparar? Que é uma conversa que o mestre tem, normalmente, né? Só que eu faço isso enquanto eu leio o chat, enquanto eu leio o Twitter, tipo, o que o público tá pensando? Pô, o público gostaria mais de ver sobre esse local do cenário, será que eu consigo juntar isso com o que os atores, né, os jogadores, tipo, pensam? Enquanto eu tô jogando em casa, eu não triangulo, eu quase não faço pausa, eu não gasto tanto tempo narrando as situações, tipo, eu não passo tanto tempo no detalhe, porque em casa eu tô mais interessado nas pessoas que estão jogando imediatamente comigo, e se elas estão entendendo pra onde tá indo a história, do que o efeito e o impacto estético. Eu não tenho tanto essa preocupação. Mas, por exemplo, quando a gente tava jogando Dungeon of the Mad Mage, né? E aí terminou a sessão um dia, e a Silvia, né, a minha noiva, chegou e falou assim, pô, você poderia dar umas descrições mais, tipo, mais intensas, como você às vezes dá em live, né? Real, eu tava negligenciando isso e os jogadores também gostam, tá ligado? Então, às vezes, é uma questão de, tipo, de equilíbrio, sabe? Tipo, de encontrar um meio termo, assim. E porque tem a parada de se eu tô me divertindo com isso ou não, né? Tem hora que eu gosto de ficar falando, tem hora que eu, sei lá, falo só o que tem ali na... Só vamos, né? Cara, eu tenho uma dúvida. A gente conversou bastante sobre isso, como a gente vem explorando muito RPG online, RPG offline, as diferenças e como fazer, e a gente chegou à conclusão que o RPG online ele é um produto audiovisual, onde você tem que tentar encantar ali o público de todas as maneiras possíveis, como um filme, uma novela, com os artifícios que você tem. E agora você falou que você, além de fazer tudo isso, você também pesquisa no Twitter, você vê o que as pessoas esperam do game. O quanto isso interfere na história que você preparou? Por exemplo, eu preparava a história que eu queria que ela fosse para esse lado, mas eu senti que o público todo, ele gostaria muito de ver uma coisa que não estava planejada. Você muda, tipo, a ideia inicial? Você tem você consegue, aqui, honestamente, porque às vezes a gente se apega na história, né? Eu não sei você, mas comigo acontece com uma certa frequência, até você escreve um negócio e fala, porra, cara, isso aqui era tão legal, eu queria tanto usar isso aqui. E aí o negócio acaba tomando uma direção pro outro lado e você fala, droga, vou ter que jogar isso fora, e isso às vezes é uma merda, né? Sei lá. A gente vê muito isso em seriado, às vezes, sabe? Todo público, ele espera algo do seriado, e se não leva para aquilo que o público esperava, o público reclama. Mesmo que já tivesse planejado. E muitas vezes quando leva também reclama, mas enfim. Mas como isso muda aí pra quem planejou a história? Pra mim tem a ver com proposta estética. Tipo, por exemplo, eu tenho uma proposta muito clara na minha cabeça, que é qual que é o tema da aventura. Porque eu jogo por, tipo, aventuras. Então, tipo, Mares de Sal e Sangue tem uma proposta. Skyfall RPG tem outra proposta. A Turma 339, que apesar de ser, tipo, Skyfall... Ei, você que chegou agora, estética. Segue o ZNFS, porque o cara é muito foda. Eu preparo muito mais
quais são os elementos desse gênero que vão estar ali. Então, por exemplo, Turma 339 é uma mesa em Skyfall RPG, mas que ela é uma mesa com crianças. Tipo, são crianças numa universidade arcana. Tipo, é diretamente relacionado com, tipo, Naruto, com Harry Potter. Tipo, é uma mesa infanto-juvenil. Ela é uma mesa infanto-juvenil. Destinada para esse público. Mas aí é que tá. Ela não é pro público infanto-juvenil. Ela usa a estética de aventuras infanto-juvenil para poder dar a profundidade que o cenário tem. Então, por exemplo, quando eu penso as cenas, eu penso sempre no problema. Eu nunca preparo solução. Eu sempre improviso. Legal. Eu nunca preparo outcome. Nunca. Tipo assim, se eles fizerem isso, essa coisa pode acontecer. Se fizerem isso, essa coisa pode... Eu não preparo. Eu preparo um problema e eu lido com o que os jogadores trazem. Isso tem, pra mim, uma coisa que eu acho fundamental, que é, pra mim, o mestre precisa improvisar. Ele precisa. Tipo, se ele não tá improvisando, ele, na verdade, tá narrando uma história e os jogadores estão interpretando em algumas situações, em lacunas. Você tem lacunas. um minuto pra ouvir a palavra do The Lazy Dungeon Master? Exato. Cara, é um pouco disso, entendeu? O Diego é pregador desse livro. O Diego eu adoro esse livro. Ele é um Esse livro é pastor. fantástico. Esse livro é fantástico. Mas é curioso, porque esse livro, ele tem uma premissa que é uma premissa do teatro, que é uma premissa da improvisação, que é, diga sim para o jogo. Sim. Então, por exemplo, se um jogador chega pra mim e fala, mestre, eu quero fazer uma coisa, eu automaticamente, na minha cabeça, já disse sim. Entendi. Pedro, eu já disse sim. Pra live, eu questiono, cara, o que você quer fazer? Eu quero fazer assim, assim, assado. Falei, tá, eu vou te deixar fazer, mas vou te dar uma escolha difícil. Que isso é uma ferramenta narrativista. Jogos narrativistas fazem isso. Mas por que eu faço isso de maneira concreta? Porque eu coloco pro jogador uma situação dramática que ele necessariamente vai explorar o tema. Então, por exemplo, se eu tô nesse tema de infanto-juvenil com profundidade, eu normalmente deixo ele fazer, mas eu proponho uma situação, um problema que tem a ver com o objetivo. Tipo, você consegue fazer, mas a carta que você recebeu do seu admirador secreto cai no bueiro e você perde ela. Você quer fazer isso? E ainda assim você dá a opção no final pra ele tomar a decisão. Primeiro você Pode ser que ele fale não. E pode ser que ele diga não. E aí tudo bem, e aí segue o jogo. Isso pra mim é muito importante, assim, tipo, eu tenho prazer enquanto mestre de ver o que os jogadores vão fazer. É isso, eu quero saber, cara, vocês vão fazer o quê? A gente quer fazer tal parada, beleza. Na primeira temporada de Skyfall RPG, a que a gente gravou no estúdio, os caras tomaram uma decisão que eu não tinha preparado. Mas isso é uma parte muito legal, né, honestamente. Mas eu não tive nem tempo de preparo. Eu fiz porque eu estava em estúdio, gravando Skyfall, e eu não tive tempo entre um episódio e hoje. Entre um episódio e outro. Eu tive que improvisar, 3 episódios sem ter nenhum... sem ter no cenário como é que era o além-mar depois da garoa. Porque eles resolveram atravessar a garoa, e eu não tinha preparado isso. E eu não tinha como chegar pra eles e falar, beleza, semana que vem então a gente faz, porque eu vou preparar isso em casa. Então foi full improviso, full improviso. O que é muito louco, O que você improvisou lá entrou pro cenário? Ou vai entrar? Com certeza, vai entrar, com certeza. São coisas que, se eles não tivessem feito, o cenário teria ido para outro lado, entendeu? Você consegue lidar bem com isso, com essa improvisação? Você consegue lidar bem com de repente as pessoas... eu falei agora do Lazy Dungeon Master e obviamente a pegada é bem essa. Você, muitas vezes ali, ele sugerindo algum tipo de preparação ou sugerindo algumas formas de pensar, ele muitas vezes te diz, cara, esteja pronto pra abrir mão. E é bem isso que você falou, porque às vezes é isso. Você tava com o pensamento de que, sei lá, não porque você queria que os caras fossem pra determinado lugar, mas porque você planejou que, sei lá, obviamente, se os caras estão na porta... de frente pra porta da esperança, eles vão entrar, sabe? E aí alguém vira e fala assim, quer saber? Vambora no programa do Silvio Santos. Você fala, não, mano, como assim você vai embora? Pelo amor de Deus. Eu só preparei até aqui. Nesse ponto, eu acho que é muito mais importante que um bom mestre tenha boas ferramentas do que boas ideias. Isso eu tenho muito claro. Assim, o que você considera algumas das boas ferramentas que você utiliza pra você usar dentro dos seus jogos? Por exemplo, tabela de personagem aleatório. Eu tenho pra caralho, referências já bem listadas dentro do tema. Então, eu tô trabalhando tema de sobrevivência em mares de sal e sangue. Então eu tenho coisas anotadas. Falta de água, encontrar veneno, comida estragada, ataque de, raiders. Eu tenho anotado essas coisas.
E eu puxo, tipo, cara, e se nessa cena o elemento dramático fosse que eles não têm água? É só isso. Eles estão acampados e eles não têm água. Uhum. O que pode surgir disso, tá ligado? Então, essas ferramentas, elas são coisas interessantes que o cara tem que ter pra poder jogar pros jogadores. Sim. Porque daí eles jogam. Então o jogo é deles. Sim. Então é importante que tu jogue situações pra eles. Cara, só pra gente entender, hoje, atualmente, nesse momento, quantas mesas você tá participando? Porque eu sei que você tá participando de algumas, você tá narrando outras, você sabe, só de curiosidade. Eu tô abrindo minha agenda, velho. Eu não sei. E agora? Eu tô abrindo agora, eu tô abrindo aqui, ó. Google Agenda, strings do Mestre Pedroca. Cara, algumas. Como jogador, eu jogo em duas. Eu jogo no Rolo Dado. Aham. E eu jogo no Heróis de Baldur's Gate, que é TF que mestra e que acontece no meu canal, né? Apesar de ser TF que mestra, acontece no meu canal. Tá. Eu tava jogando Tormenta 20, Uhum. também foi no meu canal, que foi a primeira mesa, né? Lágrimas da Dragão Rainha foi a primeira mesa Assistimos de Tormenta 20. todos Oficial, juntos. pois é. Aham. A gente finalizou ontem, foi sensacional. Sim, sabemos, inclusive. Né? Aí, assim, mestrando, tá? Eu tô mestrando Mares de Sal e Sangue, Aham. mestrando Companhia de Subs, que é pros subscribers do canal, Uhum. mestrando Rota Final, com a aventura de Skyfall RPG. Tá. Tô mestrando Skyfall, que apesar da gente estar em pausa, eu tô preparando a segunda temporada. Correto. E eu tô preparando mais 3 meses. Cara, Posso só fazer uma de curiosão aqui? Como é que você consegue gerenciar tudo isso, Pedroca? Porque, honestamente, a gente tem aqui, sei lá, 2 mesinhas que a gente joga com bastante dificuldade e muita labuta. E, cara, é um inferno, é um tormento, não acaba mais de preparar essas coisas. Não, no bom sentido, não tô Sim, me claro. queixando, mas é porque, pô, a gente adora jogar RPG. Só que, cara, dá um puta trabalho. E as produções que você faz... quando eu digo produção, eu digo... eu tenho uma mínima ideia de quão trabalhoso são as coisas que você está preparando, o enlace das coisas, a ligação de personagem, a quantidade de NPCs que você coloca, os confrontos que são sempre muito interessantes, a forma que você conduz a história, tudo aquilo precisa de uma organização mental, precisa de uma capacidade de olhar e falar, tá, agora eu vou pra cá, agora eu preparo isso aqui, esse personagem disso aqui, isso aqui, daquilo lá. Então, assim... Como, cara? Porque, assim, honestamente, me parece muito difícil de preparar tudo isso. Só colaborando com a pergunta, porque até voltando a falar de coisas online, no offline você prepara ali, você tem a ideia na sua cabeça e você narra. No online você tem que preparar muita coisa. Encontrar imagem de referência, o trabalho é muito maior no online. Como fazer isso, cara? Cara, isso tem a ver com preparação. Tipo, por exemplo, Dark Sun. Dark Sun é o cenário que eu mais conheço. Conheço desde a 2ª edição, acompanhei na 3ª, acompanhei na 4ª, e eu conheço Dark Sun, tipo, eu poderia mestrar qualquer aventura de Dark Sun em qualquer cidade, em qualquer período histórico, de tanto que eu li. Uhum. Então essa é uma mesa que eu não preciso preparar muito. Entendi. Porque eu já passei muito tempo me preparando pra ela. Né? Porque, imagina, a gente joga ela já há 3 anos. Então tem plot que eu tô colocando agora que eu já preparei há 3 anos atrás. Lá atrás. E eu sempre preparo bullet points. Eu nunca gasto muito tempo escrevendo. Então, por exemplo, né? Em Mares, tal rei feiticeiro quer tal coisa. O que impede ele? Isso daqui. Onde que eles vão encontrar tal item? Em tal lugar. Então, tipo assim, são 3 linhas. E essas 3 linhas podem render 10 episódios. Porque ela tá lá. A segunda coisa é que... tipo, elas são muito conectadas. A segunda coisa que me poupa bastante tempo é que eu apoio produtores de mapas, produtores de trilha sonora, produtores que ou fazem pra mim, e aí eu pago antecipadamente, ou eles têm bancos de referências muito fortes. Então, por exemplo, eu tô trabalhando muito com o College of Loop, né, que fazem as trilhas sonoras pro canal. Eu preparo mesas com mais ou menos 2 meses de antecedência. Por quê? Porque eu faço trilha sonora, então assim, porra, eu vou querer uma mesa mais assim, né? Tipo, 3 portas, que foi uma mesa no ar. Cara, eu preparei com bastante antecedência. Falei, cara, eu quero um overlay no ar, então falei com o Iago do A Fogueira, falei com o College of Loop e falei, cara, eu quero trilhas assim, porque eu sei mais ou menos o tipo de estética que eu quero. E eu vou preparando essas coisas. Eu não gasto muito tempo preparando a mesa em si, porque eu tenho muito recurso. Entendi. E eu improviso
quase, sei lá, 80% é, tipo, improvisado. Entendi. Você não, eu entendi mais ou menos com o Pedroca por onde ele vai. Ele não roteiriza as paradas. Sim. Isso que você falou aí de 3 bullet points durar 10 meses. Eu sei que foi um pouco exagerado, talvez. Mas, cara, isso daí eu tô imaginando, porque pra mim isso soa meio louco, tá ligado? Mas você joga grande parte do trabalho no improviso mesmo. Porque assim... Isso é interessantíssimo. Então, porque na real, assim, ó, quando tu tem a noção de o que existe naquele local, tu pode improvisar. Tipo, por exemplo, eles estão nessa cidade com esse rei feiticeiro. Porra, ele quer essa parada e ele tem isso daqui. Aí tu joga eles na, tipo, situação. Cara, vocês entram nos portões, o rei feiticeiro não gosta de, tipo, outsiders, né? Tipo, estrangeiros. Uhum. A guarda chega em vocês, o que vocês fazem? Tipo, você pergunta. Aí eles falam o que eles fazem. Aí tu vai indo. Quando tu vê, passou meia hora. Mas você usa muita imagem. Eu já acompanhei você usa muita imagem. Você tem esse banco de imagens dentro do sistema que você está jogando. Você já tem lá várias imagens que você puxa layer pra popar ali pras pessoas. Tenho. Eu tenho muita coisa pronta, e aí, de novo, a gente vai pra o que eu quero que o público veja. Então, por exemplo, uma imagem de um rei feiticeiro é importante. Os portões da cidade também e a guarda da cidade também é. Porque, independente do que eles forem fazer, eles vão ver isso. Beleza, eu só preparo 3 de imagens. O resto é pura descrição e bora aí, O vamos. resto é pura descrição, ou às vezes eu procuro depois. Que é tipo, cara, esse personagem aqui, eu rolei ele na tabela, os jogadores nem viram, eu rolei dados aqui, olhei a tabela e falei assim, ele é um cara careca, com mais ou menos uns 30 anos, com uma cicatriz embaixo do queixo. Ele fala com uma voz meio gutural, como se tivesse fumado derby. E aí, tipo, vai indo. Mas de repente eles gostaram tanto desse cara que eu, preciso encontrar um cara meio careca com uma cicatriz no queixo. Daí eu vou no Pinterest e fico procurando. Achei. Ou pago um artista pra poder fazer. Cara, eu tenho uma sensação, eu acho que a gente compartilha de uma sensação, que eu não sei, se você vai nos ajudar a chegar a essa conclusão, ou não sei. Me parece, a impressão que a gente tem é que o RPG de mesa, ele vem sofrendo, ele vem participando de um hype, ele vem sofrendo uma grande exposição muito intensa nos últimos tempos aí, tanto fora quanto aqui no Brasil. Lógico, por que eu tô querendo dizer isso? A gente joga RPG também há bastante tempo, assim, desde moleque e tal, não sei o quê. E, cara, honestamente, ninguém nos falava de RPG, se falava de qualquer outra coisa, falava de videogame, de televisão, de seriado, de cinema. Mas, assim, em termos de material de cultura, em termos de desenvolvimento pessoal, sabe, não se usava esse tipo normalmente, esse tipo de jogo. Se falava de jogo de tabuleiro, se falava, mano, de qualquer coisa. Mas de RPG não era muito comum, era um negócio bem nichado, um negócio bem de galera ali, o meu grupo joga RPG, assim, acessado, tem um pessoal aqui, um pessoal lá. E eu acho, na minha visão, que você é um dos caras muito, assim, lógico, é uma grande galera, né? JM Trevisan, o Saladino, a galera toda do Tormento, Leonel Caldela, muitos outros que eu não vou nem começar a citar porque eu não vou lembrar e depois eu vou ficar pior, então é melhor não citar. Mas eu acredito que você é uma das personificações do hype atual do RPG nacional. Então, era isso que eu queria... Você se vê dessa forma? Você se vê como um dos caras... Porque eu vejo você como um dos caras que empurra a barra pra cima. Porque pra mim, você é um cara que tá sempre... Assim, lógico, já falamos e não dá pra repetir milhares de vezes que você é um excepcional mestre, um excepcional contador de histórias. Essa é a minha opinião a respeito. Mas mais do que isso, você tá aí na vanguarda da produção de conteúdo do RPG nacional há bastante tempo. O Formação Fireball com você e com o Roxo tem um bom tempo. E vocês são caras que passaram aquilo, quando eu olho pro produto Formação Fireball, eu acho muito legal a forma simplista e inclusiva que ele coloca. Ele traz o cara que talvez nunca ouviu falar de... Sei lá, que pegou um RPG na mão, que tá começando a ouvir falar de criação de personagem, e você dá, tipo, uma puta descrição legal em 3, 4 minutos sobre o que é um bárbaro. E aí o cara fala, puta, que legal, então olha isso, olha aquilo. E o cara vai conhecendo um pouco de regra, um pouco de mecânica, um pouco de criação, através de um conteúdo super simples. Aí... Paralelo a isso, eu vou no seu canal e descubro que você tem o podcast do Mestre Pedroca, que eu já escutei vários, e tem uma porrada de conteúdo super denso, que discute meandros de coisas super mais bem elaboradas, super caras que já estão
pessoas que já estão muito mais dentro do tema. Aí eu abro a Twitch, você tá lá na Twitch jogando com Choque de Cultura. Sei lá, sabe? Tipo, entende o que eu quero dizer? Então quando eu olho pra aquilo, eu vejo você, o Roxo, lógico, não é só você, é um time, é um grupo. Sim. Inclusive, a gente aqui, 1-0, câmera Eu ia apostar quando que ia cair, eu não apostei. Pedroca, aqui a gente tem um meme que é toda gravação cai a câmera dele. Caiu! Aí, ó. Tá lá. A gente só esqueceu de fazer a aposta de quem ia postar nesse horário. A gente faz a aposta do horário. Do horário. Enfim. Cai quando? Enfim. E, cara, lógico, é um grupo de pessoas. A gente tá aqui e tá fazendo alguma coisa por amor a camisa, porque acho um negócio inacreditável, uma ferramenta maravilhosa de diversão, de entretenimento, de desenvolvimento pessoal, de capacidade de aprender, capacidade educacional, de se desenvolver, contato social, de quebrar paradigmas, de quebrar preconceitos. A gente acha o RPG tudo isso. Mas, independente da gente ou de outras pessoas que também estão aí tentando fazer alguma coisa pela cena, pelo cenário, cara, eu sempre olho e vejo mais ou menos, sei lá, basicamente, Pedroca, eu vejo você ali puxando essa fila. Assim, honestamente. Então, eu queria... Você se vê como esse cara? Você tem essa consciência? É algo que te pesa de certa forma, às vezes, você olhar e falar, cara, eu tenho uma certa responsabilidade sobre isso. Como que é pra você? Isso, cara, isso sim. Porque, tipo, mas isso a gente tinha desde a época da formação. Porque eu acho que pra mim e pro Roxo a ficha caiu de maneira muito concreta quando a gente efetivamente ouviu na nossa cara pessoas falando, comecei a jogar RPG por causa de vocês. Então, tipo, quando uma pessoa falou isso a primeira vez, tipo, cara, não conhecia RPG e aí, por algum motivo, o YouTube recomendou um vídeo de vocês, eu vi, e aí vi vocês falando sobre bárbaros, por exemplo, depois jogando, não sei o que, isso me fez ir atrás e jogar. Aí foi a primeira vez que eu senti essa responsabilidade. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, porque eu já jogava RPG, eu já tinha jogado D&D muitos anos atrás, a gente parou de jogar D&D, fiquei anos sem jogar D&D, jogando outros sistemas, depois fiquei anos sem jogar nada, na quarentena a gente voltou a jogar e tudo, então vamos jogar um D&D? Vamos, falei, putz, cara, eu não lembro nada, vou dar uma pesquisada aí no que eu acho de D&D pra refrescar a memória, entender de novo, e eu caí, tipo assim, procurando no YouTube, uma pesquisa muito simples, e eu caí na Formação Fireball. Eu caí no o Base Attack, que vocês não sei se fazem ainda, mas fizeram, acho que já deve ter todas as classes lá, e combos possíveis de se fazer. Cara, eu caí lá e eu mandei pro Diego e falei, Diego, tipo, olha como esses caras, eles falam da classe, porque assim, é um vídeo simples, é você e o Roxo, em um quarto, em uma sala, não sei onde vocês gravam, fazendo algumas encenações, de forma muito simples, mas muito direta, funciona muito. Eu falei, é muito simples, mas eu tô assistindo o vídeo desses caras, tipo, em looping, porque, tipo, é legal de ver, parece que explica muito bem o que é cada classe, como jogar com cada classe, como, tipo, criar os personagens. 2, parece que vocês estão se divertindo. Vocês estão ali dando risada. Sneak Attack. Pra caralho, velho. Tipo assim, a parada de gravar Basic Attack, e a gente sente falta disso, tá? Porque agora, tipo, quarentena, eu e ele, a gente não consegue gravar, né? Ele tá na casa dele, eu tô na minha. A gente tá fazendo isolamento social hard, assim. E a gente não consegue gravar e a gente sente falta disso. Porque, cara, é irado, tipo. Eu vou pra casa dele, a gente toma um café, fala merda, aí abre o roteiro, lê o roteiro junto. Ele, pô, tu já viu tal jogo que, tipo, vai sair? Aí abre o negócio, assiste o vídeo, aí vê, caralho, velho, são 4 horas, a gente precisa gravar. Aí vai gravar, tipo, a gente... É legal, a gente se diverte pra caralho, tá ligado? E quando a gente tava quando a gente sentiu que isso chegava nas pessoas, porque as pessoas tinham uma sensação de, tipo, cara, na real, esses caras estão como se estivessem falando, tipo, na minha casa, assim, como se eles estivessem sentado com a gente em casa e eles estivessem explicando, tá ligado? Sim. A galera se envolve, né? Então, tipo assim, a gente começou a sentir que o público se envolvia mesmo com as explicações, com o jogo, e a partir disso começavam a jogar. Mas uma coisa que a gente não teve por muito tempo no Formação foi exemplo da gente jogando. Isso foi uma coisa que demorou até aparecer. A gente tinha muito vídeo explicando, mas não tinha partida de RPG de fato. E durante muito tempo, a galera sempre falava de, tipo, formação Fireball e, tipo, Game Chinchilla, porque tem o jogando RPG e tem os vídeos explicando. Acabava meio que sendo as duas coisas. Quando a gente começou a fazer mais live na, tipo, Twitch e principalmente com Mares de Sal e Sangue, quando eu comecei a mestrar no, tipo, as Ecos, eu olhei e falei, velho,
dá pra fazer umas paradas maneiras que não estão fazendo ainda. Que é como eu vejo que deveria, não que deveria, mas que poderia ser RPG em stream. E aí as paradas começaram a tomar outra forma, porque as pessoas começaram a assistir as mesas que eu mestro e começaram a ver, pô, esse cara tá fazendo uma parada diferente, é como se eu estivesse assistindo uma série, né? Então o elemento do jogo existe, mas tem um elemento dramático, né? E aí a partir disso a coisa meio que foi crescendo, assim. E aí a parada de, tipo, responsabilidade eu vejo muito clara. Tipo, eu entendo que eu tenho uma certa exposição, então eu faço questão de, hoje em dia, pensar com bastante calma. Cara, quem que eu vou chamar pra mesa? Pô, quem que eu posso dar visibilidade? É legal ter uma mesa diversa, ter pessoas brancas, negras, homens, mulheres, trans, gay, hétero, tipo, ter o rolê todo pra que a galera olhe e fale, velho, essa é uma mesa diversa e o cara pode olhar e falar, pô, da hora, né? A gente tava jogando Heróis de Baldur's Gate, eu lembro de ler um cara no chat e falar assim, porra, um jogador preto na live do tipo, Pedroca, porra, que da hora. Eu também estou vendo, isso é massa pra caralho. Eu falei, velho, a parada que eu deveria tá mais atento há mais tempo, e não tava, tá ligado? Então, esse tipo de coisa traz uma noção de responsabilidade com o meio que eu acho muito importante. Ligado? E que eu acho que todo produtor de tipo, conteúdo em algum nível é legal que tenha. Quando a gente tava gravando a primeira temporada de tipo, Skyfall RPG, a gente gravou com a galera que jogava com a gente em casa. Tipo, aquela galera que tipo, jogou com a gente, né, e gravou a série, e a galera que jogava aqui em casa. É o famoso tá os brother. É a Rapaze, né? Tá e aí, já pra uma segunda temporada, eu já tô pensando diferente. Eu tô pensando, cara, é um lugar de fala importante. É legal que tenha pessoas diferentes. Pessoas que eu gosto, óbvio, né? São pessoas que são meus amigos e amigas em algum nível, mas é legal que tenha pessoas diferentes pra poder mostrar outros tipos de jogo, tá ligado? E isso foi, cara, muito maneiro, assim, porque trouxe uma outra possibilidade, né? Pode fazer um merchan? Pô, claro. Deixa eu perguntar rapidinho. Só que tem ligação com a coisa que você tava falando. Você, outro dia no Twitter, tava procurando pessoal pra falar em linguagem brasileira de sinais. Isso aí você vai mestrar para os surdos mudos, alguma coisa assim? Ou vai colocar a legendagem em Libras no seu Então, no começo do canal eu gravei um podcast com o Igor. O Igor, ele tem ele é vision impaired. Ele tem uma impossibilidade de visão. Como é que é isso em português? Tem um nome pra isso. Baixa visão, amor. Obrigado. Ele tem uma, baixa visão bem severa, né? Ele não conseguia ler muitas coisas, enfim. E eu discuti com ele. Falei, velho, como é que você, lê o livro de regras? Como é que funciona isso, tá ligado? Real, assim. Ignorância minha, não sei. Aí ele falou, não, pô, a gente tem leitores e tal. Eu, caralho, velho, nem sabia. Ele falou assim, diagramação de livro de RPG às vezes é meio merda pra isso, porque não é pensado pra ser lido. Eu, porra, nunca que eu ia pensar nisso chegar nessa conclusão. Nunca ia chegar nisso. Aí, a partir daí, eu comecei a ficar mais atento a algumas coisas. Tipo, eu mudei o jeito que eu descrevo por causa disso. Porque antes eu falava, e aí vocês veem esse monstro. E aí bota o monstro na tela. Porra, se o cara não vê, ele vai falar, legal esse monstro que vocês estão falando aí, eu não tô entendendo o que é, tá ligado? Então, cara, são coisas muito pequenas que fazem muita diferença. O rolê de Libras é que me surgiu na comunidade, eu percebi que tinham pessoas que gostariam de acompanhar, porque jogam com pessoas que usam a linguagem, né, que usa, tipo, Libras pra poder se comunicar, e que talvez não consigam assistir stream porque não tem legenda, então tem que esperar sair legendado, ou se for pra poder ver ao vivo, teria que ter algum intérprete. Aí eu tô vendo isso, tipo assim, vale mais a pena botar uma pessoa que é um intérprete pra estar ali fazendo os sinais, que tem uma outra coisa, né? A legenda tu não pega muito da noção corporal da pessoa, da fala. Talvez o intérprete consiga dar mais claro, porque ele vai estar fazendo, tipo, emoção junto. Então, físico, né? Físico. Então eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, tipo, eu ainda não tenho a solução, tipo, não sei mesmo. Mas acho que vai ser uma parada maneira. Mas o fato de você trazer essas preocupações, Pedro, isso é um bagulho muito foda, cara, honestamente, porque é o que você falou. Você se vê num lugar onde você tem uma visibilidade, onde as pessoas te olham de certa forma como uma referência, como você mesmo disse lá, o cara olhou, puta, comecei a jogar RPG por conta de você, comecei a fazer, sabe, comecei a ter contato com isso por conta de um vídeo que eu assisti, que era você descrevendo alguma coisa, e aí de repente, puta, você não é um cuzão, tá ligado? Você não é um puta cara babaca, que tá preocupado somente em fazer pra, sei lá, pra ter muito view, ou pra ganhar dinheiro só... Cara, é super honesto, ego.
É super honesto você ganhar a sua grana com isso, porque é seu trampo, sem problema nenhum com isso. Agora, daí a você simplesmente fazê-lo e não se preocupar, porque o RPG é um palanque muito aberto, muito democrático. Qualquer um pode jogar, dá pra fazer um personagem de qualquer jeito, um homem pode jogar com uma mulher pode jogar com um homem, dá pra fazer um gay, dá pra fazer sei lá, dá pra fazer qualquer coisa, sabe? Então você dá essa visibilidade... numa mesa, por exemplo, você jogou aí com cara, com influencers grandes, sei lá, como é que ele chama? É o Selbit, não foi que vocês jogaram? E ele ele é gigante no YouTube. E aí, no YouTube, modo de dizer, né? Ele é gigante, all, né? Ele é grande ponto. Cara, você tá ali super exposto e levando a coisa com um viés super aberto, super... Cara, todo mundo... O sujeito negro que fez o comentário, o outro que falou, sei lá, sabe? Um cara que é gay, um transexual. Então, puta, é super louvável o movimento que você faz, da maneira que você faz. Isso é muito da hora, tá ligado? Posso aproveitar rapidinho? Só fazer um merchan? Na próxima quarta-feira estaremos aqui debatendo exatamente sobre esse tema. É verdade. Semana que vem a gente traz aqui a Naomi para conversar com a gente exatamente sobre RPG e minoria. Só queria fazer um merchan porque ele cabe perfeitamente aqui. E, tipo, cara, vale a pena, porque todo mundo que fala sobre Naomi fala, cara, conversa com ela, porque ela é a deusa desse rolê. Não, cara, ela é muito foda. E ela manja muito, ela fala muito bem sobre isso, assim, que acho que isso também é uma outra coisa importante, assim, comunicar sobre isso, né? Sim. Porque tem esse ponto, assim, tipo, eu faço isso porque eu gostaria que mais pessoas jogassem. Porque, no fundo, esse é meu objetivo. Tipo, eu realmente acho que é um jogo democrático. Qualquer um pode jogar, tá ligado? E aí, por causa disso, eu gostaria que mais pessoas conhecessem. Então, tipo, teve gente que veio na minha live e falou, velho, te vi jogando com uns caras de choque de cultura, não sabia que porra de, tipo, RPG era essa, eu achava que era coisa de, tipo, nerd gordinho, tá ligado? E aí eu vi, achei irado, agora eu comprei 3 livros e tô jogando eu e os nerd gordinhos, tá ligado? É irado, tá ligado? Acabamos de receber. Tipo, faz sentido, tá ligado? Acabamos de receber aqui o Aeros AM, falou que sempre gostou de RPG, porém nunca jogou. Foi uma mesa entre a espada e o escudo do Pedroca, que motivou ele a começar a jogar, e agora, esse final de semana, ele joga a primeira mesa dele. Aí que foda. Perfeito. Olha o poder, olha o poder do palanque ali, olha como é importante. E aí, cara, pra mim entra a parada de jogar com pessoas de lugares diferentes. Tipo, por exemplo, né? O Selbit trouxe um público maneiro, mas era um público que já assistia RPG com ele. Era um público que ele fazia stream de, tipo, RPG. Os caras do Choque de Cultura, às vezes trouxeram um público que não jogava. Sim. Que acompanhava e que não jogava. A Calera trouxe um público que, tipo, assistia ela jogando RP, gostava da ideia de roleplay em jogo, mas nunca tinha visto um RPG de mesa. Então, assim, tipo, as coisas começam a somar, né? Porque também tem isso, tipo, claro, o que eu vou falar é ao mesmo tempo verdade e mentira, eu já vou explicar. Mas, assim, eu não tô preocupado em fidelizar o cara como meu público. Eu tô muito mais preocupado que ele use a mesa que eu tô mestrando pra que ele entre no meio e a partir disso ele vê o que ele gosta. Aí, por que isso é uma mentira? Obviamente ele virar meu público é show de bola. Mas a minha preocupação não é que ele fique vinculado à minha pessoa. Não, entendi. Mas que ele se vincule ao hobby. Tipo, ele vai... Talvez ele fale, velho, da hora essas mesas que tu tá jogando, mas eu tô vendo essa galera aqui que tá fazendo uma parada estranha e eu gosto dessa parada estranha. É isso que eu gosto, entendeu? Cara, é a ampliação da comunidade como um todo. RPG, como dito lá atrás, era um negócio super estreito, né, Pedroca? Aí o negócio começa a crescer. Quanto mais cresce, melhor pra mim, pra você, pra todo mundo que gosta de RPG. Mais material publicado, mais vídeo sobre, mais live. Porque, cara, você não tá na Twitch ou no YouTube 24 horas por dia, todos os dias. Sei lá, amanhã eu abro lá, você não tá mestrando, mas, puta, tem sei lá, o Paulinho, vou assistir o Paulinho, legal, sabe? É conteúdo da mesma forma, né? Você ia falar alguma coisa, Branco, não? O Lu? Eu ia falar, Pedroca, por exemplo, a gente teve uma discussão outro dia aqui a respeito de RPG, se existe RPG de alta performance. Por exemplo, você divide meio que o jogo caseiro e pro jogo online, que você faz como se fosse um produto de audiovisual, tá ligado? E você já mestrou para um monte de artista. Você tem uma formação artística e você tem, obviamente, você deve ter um monte de amigos artistas que jogam você, e você já mestrou para Choque de Cultura e tudo mais. Você acha que jogar com artistas, você acha que isso
Tem alguma diferença pra jogar com alguém leigo que não é da área, entendeu? Por exemplo, eu me julgo pra caramba e acho que eu sou um péssimo jogador. Não, mas daí eu olho pra mim e falo assim, não, eu tô numa instância de jogo aqui, entendeu? Eu posso errar o tanto que eu quiser, não tem importância. Agora, quando você tá fazendo isso pensando no produto audiovisual que você vai mostrar, tem essa questão de alta performance, de ser um bom artista, melhorar o jogo, melhorar o produto? Sim e não. Tipo, por exemplo, pra mim o cara, né, que vai jogar, a rapaz que vai jogar online, né, seja quem for, tem que entender a dinâmica de live, que é diferente da dinâmica de palco, que é diferente da dinâmica de dublagem, é a dinâmica de live. Então, tipo, a pessoa domina muito tempo da cena, passa muito tempo falando sozinha, porra, não é tão interessante, porque o público quer ver pessoas diferentes jogando. É uma pessoa que nega muito o jogo dos outros, porra, ela pode ter uma voz brilhante, pode narrar brilhantemente, mas ela nega o jogo dos outros, o jogo não anda, pô, não é tão legal. E, no fundo, acaba sendo as mesmas críticas que você poderia fazer a uma pessoa que vai jogar contigo na mesa de casa. Não é muito diferente. Pra mim, o que eu tenho visto que faz muita diferença? Qualidade de equipamento, porque isso faz diferença, tipo, concretamente, principalmente áudio. Isso é uma coisa que pra mim é primordial, assim, numa produção, né? Enfim, como produto. Mas uma coisa Compra que... o microfone. Compra o microfone Compra decente. o microfone. Não, tipo assim, se eu, hoje, né, falo assim, onde que eu tenho que começar a investir? Microfone. Zero discussões nisso, entendeu? Mas uma coisa que eu sinto que faz bastante diferença é a pessoa tá empolgada pra jogar em live. Porque é outro rolê. É tipo, entender que vai ter público criticando, chamar o público. Vamos lá, guys, ó, preciso rolar o 20, vamos. Chat, quero ver os 20 comendo no chat. Aí a galera, beleza, vou rolar. Sabe? É que tem um pouco a ver com o show, que é jogar com plateia. Sim. Porque isso tem a ver com a pessoa estar ali disposta ao jogo de cintura pra jogar com plateia. E que isso pode estar relacionado à pessoa conhecer de atuação ou não. Por exemplo, o Roxo é um cara que não tem formação em atuação, mas ele funciona super bem como jogador de live, porque ele entende a dinâmica de jogar ao vivo, que é uma outra dinâmica, né? Sim. Que o Roxo que joga ao vivo também é diferente do Roxo que joga aqui em casa. Normal. É diferente, é uma outra mídia, né? Com certeza. O que a gente faz aqui bastante para trazer o público o nosso público é que ele pode nos ajudar ou nos ferrar durante o jogo. Nos dê vantagem ou nos dê desvantagem. Sim. Rola o dado, conseguiu, a gente tá lascado. Quero ajudar o mestre agora. Lasca o player. Normalmente a Mariana ajuda a gente, o resto tenta matar os personagens. A última sessão que a gente tava jogando, a gente tava jogando tá jogando uma história nossa em Forgotten Realms. E aí, em dado momento, os caras foram dar um pulo em Avernus. E aí chegaram a Avernus lá pra fazer um pacto demoníaco. Queriam arrumar um negócio em troca lá e pá, não sei o quê. E, cara, chegou um momento que a galera tava tão eufórica com o negócio deles estarem em Avernus que era assim, vantagem pro inferno. Caralho! É isso mesmo, tá ligado? Cara, o público... Tipo assim, e é muito louco, porque quando você escuta o que o público quer conflito. É a essência do jogo. É a essência do jogo. Sim. Tem uma coisa que eu acho muito foda, que é aprender com jogos diferentes. Quando eu joguei Dungeon World pela primeira vez, eu achei aquele jogo tão brilhante, porque ele oferecia uma parada narrativa pra qualquer jogador que era, você consegue, mas com um custo. Cara, quando eu entendi o conceito disso na prática, eu falei, cara, isso é uma sacada muito foda. E eu boto isso em muitos RPGs. Que é aquela parada de tipo, velho, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso. Mas isso pode funcionar, mas com esse custo. É conflito. E o público quer isso, cara. O público quer conflito. Ele quer que o cara se foda também. Mas ele não quer que o cara só se foda. Porque se ele só se foda, não é conflito, entendeu? Sim. Com certeza. Você fala o sim pra proposta. Você fala o sim, você aceita a proposta, mas você dá que é o sim dela. ou o não mais. Que isso é uma parada de, tipo, improvisação. Quando alguma proposta quebra as regras do jogo, tipo, por exemplo, a gente tá jogando em, sei lá, em Eberron, e o cara traz uma parada que não tem nada a ver com o cenário, tipo, nada a ver, não tem nada a ver. Tu fala, cara, não dá, mas... E aí tu propõe pra ele uma coisa similar. E o resto é dizer sim, cara. Sim pro jogo, tipo, sim, isso funciona e adiciona pro cara. E aí joga algum problema pra ele, porque... O jogador quer resolver problema, cara. O jogo é sobre resolver problema. Sim, não, perfeito. A gente fez
alguns episódios, aqui acho que foram 6, tentando definir algumas coisas, né, do que a gente imagina que é RPG, como ele é, como não é e tudo mais. E a gente tentou chegar a uma conclusão máxima, que era algo tipo assim: a diversão, ela é a última palavra de qualquer coisa. Então, se tá sendo divertido, se tá sendo bacana pra mim, pra você, pra todo mundo que tá jogando, então tá valendo a pena. Eu coloquei isso pra te fazer uma pergunta, porque a gente tá falando um pouco, né, de jogo em si, e o quão, sei lá, o quão você é um cara pegado com regras? Só de curiosidade, essa é só uma curiosidade casual. Depende, tipo assim, eu acho que se o jogo não tem regras, ele é um freeform, é uma improvisação livre, mas mesmo a improvisação livre tem regras, então não tem como tu abandonar elas. Sim. Por outro lado, eu gosto quando o cara me propõe uma variedade da regra. Tipo, por exemplo, cara, eu entendo que a regra é assim, mas eu quero te fazer uma proposta. Porque isso, pra mim, é uma coisa interessante, porque ela gera diálogo. Tipo, eu e você estamos conversando sobre uma coisa que nós dois estamos fazendo. E talvez para essa situação seja funcional. Né? Que pode virar uma regra da casa, permanente, ou ela pode se aplicar somente a essa situação. Que aí vem algumas outras mecânicas brilhantes, né? Tipo, vantagem e desvantagem é uma mecânica brilhante. Porque às vezes tu não sabe o que falar. Tipo, o cara fala, porra, mas eu posso usar, tipo, o meu quarterstaff pra poder saltar mais longe? Cara, pode. Rola o teste de atletismo com vantagem. Tipo, cara, foi uma boa ideia, tá ligado? Não rola essa porra com vantagem. Porque, você acaba premiando a boa ideia sem ter que recorrer a uma outra regra específica que talvez não exista. Coisa do tipo. Ou tipo, você ganha uma inspiração. Sei lá, tá ligado? São mecânicas que elas são interessantes, né? Alguns jogos, como por exemplo o Tormenta 20, eles têm algumas definições de regra que são mais fechadas, né? Então assim, essa regra dessa perícia funciona dessa forma. Eu gosto de olhar pra isso e pensar, cara, e se isso funcionasse um pouco diferente? E aí, normalmente, o jogador propõe em relação a isso, sabe? Cara, vamos falar Fala, Lu, o que você ia falar? Desculpa, eu te interrompi. Não, eu só ia complementar, porque isso é realmente mais ou menos o que a gente pensa também, né, cara? Não tem como você condensar toda a física do mundo em regras de RPG. E invariavelmente vai entrar em conflito, tá ligado? Tanto que você conhece o Super Munchkin? Que é aquele jogo de cartas. Eles exploram justamente essa contradição de regras que existe, né? Uma hora ou outra vai ter. E o que você falou, abrir o diálogo a respeito das regras é realmente essencial. Eu acho que é perfeito. Todo jogo é falho. Invariavelmente ele quebra. Sim. Quanto mais cedo as pessoas aceitarem isso, menos elas vão encher o saco. O jogo foi feito pra quebrar. O jogo foi feito pra ser quebrado, porque ele não é simulacionista. E mesmo se ele fosse, ele é quebrado. Sim. GURPS é quebradíssimo. 3DT também é normal. Tipo, não importa o grau de abstração que tu quer dar. Tem como o cara prever todas as variáveis possíveis que um player vai colocar em qual jogo. Não, e sem contar que fica um saco, né, mano? Tem determinado... Com certeza. Eu lembro a gente jogou bastante tempo lá atrás, D&D terceira edição, 3.5, essas coisas todas. E, cara, tinha suplemento de tudo que você sonhasse, imaginasse com a ambição de cobrir qualquer milímetro cúbico do que era uma possível regra, né? Então tinha regra de qualquer coisa que você sonhasse. Essa variação, essa nova edição do D&D, falando de D&D, por exemplo, do D&D quinta edição, que é de 2014, é isso? 2014, alguma coisa assim? Por aí. Cara, é muito mais generalista e muito menos, tem a pretensão muito menor de querer cobrir qualquer centímetro, né? Sem me alongar muito, mas, por exemplo, finta em combate, a regra que tinha no 3.5, pra mim, não faz sentido. Você fintar em um turno pra bater no outro, mesmo que seja depois do cara. Porque se você fintou, ele vai fazer o movimento, não tá mais fintado. Isso pra mim não vai entrar na minha cabeça. Tinha umas coisas muito bizarras. Não, era bizarro. A gente caiu no erro de tentar jogar 3.5. A gente tentou voltar a jogar 3.5. Aliás, Pedro, vamos ver se você se lembra dessa passagem. Você vai dizer que sim, porque você é um cara educado. Mas, de qualquer maneira, você tava fazendo um personagem de D&D 3.5 alguns meses atrás, uns 2 ou 3 meses atrás, talvez um pouco mais. Tá, lembro. E você lembra que apareceu um cara na sua live que falou, você tava fazendo, eu acho que um clérigo, e você queria magias de clérigo, e não tinha pronto no Roll20, não tinha o compêndio. Foi tu que... Fui eu! Beleza. Tá, eu lembro porque, porra, eu usei essa porra, com certeza. Fui eu. Você ficou, mano, como que você arrumou essa lista? Primeiro, ainda eu mandei pra você assim no chat, você falou assim, peraí, deixa eu ver se isso aqui não é vírus, porque o cara mandou um link aqui com um Drive, um Google Drive, e a gente tava montando esse game.
E a gente passou, eu e o Lu, a gente passou, sem brincadeira, cara, acho que foram 3 dias ininterruptamente fazendo macro de magia, porque não tinha lugar nenhum, porque a gente queria jogar 3,5. E aí jogamos 3,5 por 2 semanas e falamos, vamos pro 5.0, porque dá muito trabalho isso aqui. E aí mudamos. E... Eu lembro da frase do Pedro que foi: sempre que alguém manda um Google Docs, eu paro pra olhar, porque pode vir coisa boa aí. Mas cara, eu lembro que teve um cara, acho que era um cara, que ele falou assim, dá uma olhada nessa porra aqui. Ele mandou, cara, velho, era um monte de tabela aleatória que ele fez pra, tipo, comida, conflito em taverna, possibilidade de cidade. Velho, essa porra é genial, tá ligado? Essa porra é genial. Ô, Pedro, compartilha isso aí, mano, de vez em quando. Tem que perguntar pra ele. Vou perguntar pra ele. Mas velho, isso é muito bom. Cara, eu quero entrar em Skyfall. Eu acho que é um tópico à parte. Eu queria falar... Eu posso falar, Di? Claro, mano. Não deixo. O Pedro, uma hora aí pra cima da nossa conversa, ele citou a Companhia de Subs. Sim. Deixa eu ver se eu entendi a proposta da Companhia de Subs, que eu li um pouco do que você falou a respeito dela. Você pega pessoas que são inscritas no seu canal, que são subscribers do seu canal na Twitch, faz um sorteio aleatório e mestra para pessoas desconhecidas de você. Você não conhece as completamente, pessoas. Completamente, não. Nunca vi elas na vida. Cara, isso... E tipo assim, qual o desafio disso? E, tipo assim, porque vários. Tá, lista uns aí, porque assim, ó, a gente chegou numa conclusão uma vez aqui que uma das coisas que facilita o jogo de RPG é você ter um vínculo com a pessoa, é você conhecer o jeito dela, enfim, conhecer as ideias, conhecer a pessoa em si. Peraí, deixa eu complementar. Já que... desculpa, Lu, perdão. Não, termina, achei que você tinha terminado. Não, é basicamente isso. Você ia falar do Malloy. Não, eu vou, mas não era isso que eu ia falar. Esse é mais um merchan pra aproveitar o Pedroca aqui. Não foi um monte de merchan, né, pô? Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, porque... Eu queria saber que... É muito complicado isso que você tá descrevendo mesmo, especialmente pra caras... Não pro Pedroca, que é um cara que tem bastante experiência, especialmente jogar com muita gente diversa, mas, sei lá, pra quem tá começando, porque muita gente tá começando... Pra quem tá começando e pega uma mesa... Hoje em dia, a gente joga o RPG de mesa à distância, né, cara? Basicamente isso, com essas ferramentas online, com uma câmera, um microfone. Cara, eu sou partidário de ter sempre uma câmera, porque eu acho legal ver a reação das pessoas. Você tá descrevendo, você olha pro rosto do cara, o cara faz ele ergue a sobrancelha, faz um tipo, nossa, tipo, você percebe que tem impacto naquilo que você tá contando, ou que você tá ouvindo, enfim... Mas você acaba jogando com gente de qualquer lugar do país, do mundo, onde você quiser. Então, invariavelmente, o cara que pode estar começando, ele eventualmente pode acabar pegando um grupo de pessoas que ele nunca viu, e ele começou a jogar, e tem que ter um mestre, e talvez ele seja aquele narrador. E aí? Como que você lida com uma coisa? É muito mais, sei lá, na minha cabeça talvez seja muito mais fácil você lidar com os seus amigos de infância jogando, eu acho, não sei, talvez seja mais difícil, agora me ocorreu, pode ser. Mas, não sei, fiquei na dúvida, eu mesmo fiquei na dúvida, mas... E com caras totalmente desconhecidos, sei lá, vou jogar aqui com o Mestre Pedroca, eu nunca joguei com ele, nem conheço o Pedro direito, tipo, sei lá... Isso... não rola uma insegurança, rolava uma insegurança pra você de alguma forma? Ainda rola, tá? Assim, uma coisa que é interessante da parada da companhia de subs foi que quem me deu a ideia foi a Silvia, né? A Silvia falou, porra, vamos fazer uma mesa com subs, vai ser maneiro, vai ser legal e tal... E eu já tinha visto outras pessoas, como por exemplo o Gruntar. Ele já fez. Ele tem, né, na real, um projeto parecido, né? O clã do Machado e tal. Ele joga com subs. Tem outras pessoas que também fizeram. Na época que eu tava no Vertente Geek, eu também fiz uma parada, mas era pro apoio para quem fazia apoio recorrente. Uhum. E eu mestro em evento. Todo evento que eu vou, normalmente eu mestro alguma coisa. Então eu tô acostumado a jogar com pessoas desconhecidas. Uhum. E eu sempre faço algumas paradas iniciais. Tipo, gente, é uma mesa sobre isso. Essas são as regras. Eu não discuto elas. Essas são as regras, tá? Então, vocês têm que concordar com as regras pra jogar. E em stream, é um pouco diferente. Tipo, o público que é sub, normalmente é um público que apoia o meu trabalho e que acompanha. Então, é um público que, de certa forma, entende como é que eu jogo. Então isso é uma coisa, tipo, eles pelo menos conhecem o meu lado. A segunda coisa é que esse projeto do Companhia de Subs, ele tem uma proposta de aventura
que é a estética da aventura emergente. Tipo, ela vai ser o que a galera tiver ali com vontade de jogar, e vai ser meio que a vibe da companhia de teatro meio falida, que tá viajando pelo mapa de, tipo, Skyfall. É meio, tipo, é meio random, assim, sabe? E o legal é que eu não tô tão preocupado com o que as pessoas estão esperando, e tô mais preocupado em que elas se divirtam. Então, no começo do jogo ele é um pouco estranho, daqui a pouco ele vai dando aquela tranquilizada e a gente encontra um mesmo ritmo de jogo, né? Legal. O que eu falei de fazer o merchan, aproveitar que você tá falando, a gente tá falando de mestrar coisas para pessoas diversas. A gente tem um projeto aqui no canal chamado Michael Malloy, e a nossa ideia do Michael Malloy era fazer um personagem itinerante, que a gente jogasse um one-on-one, mestre com um aventureiro, com um jogador, e o objetivo dele era trazer as pessoas que nunca jogaram RPG, que tem vontade, de repente o cara começou a ver, e aliás veio muito na sua onda, surfando aquela onda de você trazendo uma galera, de Selbit trazendo uma galera, a Zexus, né, há tanto tempo aí trazendo uma galera, Gruntar e tudo mais. Falei, mano, tem muita gente, eu ficava no chat dos caras olhando e falava, cara, tem uma galera que, puta, queria jogar, puta, queria mesa, que, puta, não sei o que, mas eu preciso comprar. Muita gente tá começando, natural, normal. Sim. Então, a ideia era fazer um personagem itinerante, que a gente montou no chat, há, sei lá, 2 meses atrás, a gente montou esse personagem no chat, começamos a trabalhar, e aí fomos lá, puta, vamos falar das virtudes, vamos falar das falhas, vamos elaborar alguma coisa aqui. E o que saiu foi uma desculpa mecânica, que basicamente é um personagem que sofre de transtorno dissociativo de identidade. Então, todo final de sessão, ele tem um evento de estresse muito acumulado e ele perde a memória por algum motivo e ele acorda na próxima sessão em algum outro lugar. E a premissa... Com outra personalidade. Exatamente. Então, o Malloy já foi menino, já foi menina, já foi cara puto da vida, já foi cara diplomático, enfim... Ele é um guerreiro que tem uma aspiração simples. É um cara humilde que quer se tornar um nobre. É isso. É o negócio mais simples do mundo. E o objetivo era criar dar a prerrogativa para pessoas chegar junto e falar, vamos fazer uma brincadeira aí, vamos jogar. É mais uma brincadeira narrativa para criar ali um entrosamento com as pessoas. Então, aproveitar para fazer o jabá, senhores que estão aí no chat. Michael Malloy toda sexta-feira das 8 da noite às 10h30. São 2h30. Quem quiser jogar, é só trocar uma ideia com a gente, que sempre tem vaga, sempre tem disposição. E, Pedroca, eu sei que você é um sujeito super concorrido, mas tá super convidado. Se um dia você tiver vontade, disponibilidade, só chegar junto. Seria uma honra jogar... Desde convidado. Esse Michael Malloy contigo. Desde convidado. Desde convidado. Por favor. Cara, eu acho que esse tipo de proposta é muito funcional, tá? Tipo, eu acho que ele é o tipo de... O tipo de coisa que tem que acontecer em algum nível, assim, sabe? Tipo, as pessoas têm que ter espaço pra jogar. Então, às vezes, é divulgar um Discord de alguém que montou pra poder encontrar gente. Às vezes, é ter possibilidade de jogar ao vivo. Isso é fundamental. Cara, podemos, Lu, entrar no Skyfall agora? Ou não? Agora é o que todo mundo tá esperando na live. O biscoito da vez. É o biscoito dourado. Pulando agora. A gente deixa pro finalzinho pra segurar o público. Então vai, ô Pedroca. Faz o seguinte, fala tu, meu jovem. Fala um pouco do Skyfall pra gente, fala como é que surgiu a ideia, fala um pouco do cenário, fala um pouco do que é. Do que se alimenta. Do que se alimenta. Fala um pouco aí, cara, por favor. Cara, Skyfall se alimenta das lágrimas. Não, brincadeira. Ele é um cenário de fantasia fantástico, trágico, né? Ele é um tragic fantasy, é um gênero um pouco diferente, assim, de um mundo que tá, tipo, à beira do colapso. Basicamente é isso, né? Ilhas gigantescas ameaçam cair em cima do continente de Opaf e vão obliterar a vida que existe ali. Dizem que a terceira queda vai ser a última. Certo. Ele nasceu como o meu jogo aqui em casa, né? Eu jogava em Skyfall quando ia jogar com amigos meus. E inicialmente, ele era bem diferente, tá? Inicialmente, ele era um jogo sobre as ilhas que viviam no céu. Então, você jogava com uma ilha até ela cair. Tá, beleza. Era diferente. Não jogava no continente, tu jogava na ilha. E aos poucos eu fui tipo, cara, será que essas ilhas não poderiam, quando caíssem, formar um continente? Eu fui meio que montando uma estrutura de tipo continente. Aí nasceram duas mecânicas fundamentais do cenário, que é a melancolia e a sombra.
Legal. Como ele é um cenário trágico, ele é muito inspirado em tragédias gregas. E aí vem de novo a minha formação em teatro, né? Claro. Lia muito, estudava muito isso. Faz todo sentido. E a ideia é que todo o legado, que seria uma substituição para raça, não é bem uma raça, tá muito mais relacionado a uma questão de a sua herança, né? O seu legado, carrega uma melancolia, que é alguma coisa, tipo, alguma frase que determina uma parada que força o seu personagem e tensiona ele. E outro ponto é a sombra, que é uma entidade que você pode negociar pedaços da sua alma para poder fazer efeitos maiores do que a vida. Tem muito a ver com a ideia de barganha, que é uma parada que é muito comum em tragédias, né? O cara faz uma barganha impossível com alguma entidade superior. Só que, cara, sempre foi um cenário de casa. Tipo, sempre foi um cenário de, tipo, fazer em casa. E aí, eu tava na casa do Roxo, a gente tava conversando, e eu já tinha conversado bastante com a Silvia sobre isso, sobre, porra, queria fazer uma mesa ao vivo e tal, e ela, porra, me dando força, eu, cara, vamos fazer, mas não sabia muito bem como fazer e tal. Aí eu tava um dia na casa do Roxo e falei, cara, o que será que a gente precisa pra tornar isso real? A gente começou a listar, ver mais ou menos o preço, a gente montou um orçamento bem por cima, assim, e aí do nada, velho, do nada, a gente parou e a gente tinha meio que a estrutura do financiamento coletivo num papel, assim, tipo, um guardanapo da casa dele. Tipo, velho, é possível, tá ligado? É possível. E a gente começou a montar, a estruturar, e aí nasce o projeto que impulsiona o cenário. Porque, já também abrindo um pouco, assim, né, a gente fez o financiamento coletivo e foi numa época, porra, de fim de ano, eu tive que viajar com a minha família depois, a gente não tava levantando dinheiro e tal, aí a gente mudou uma, tipo, estratégia de, cara, vamos fazer live todos os dias, gravando o Boletim da Queda, que era um podcast que a gente tinha pelo Formação. A gente tinha acabado de voltar com o Formação, então a gente não tinha de novo um público estruturado, a gente tinha saído do Vertente. Era uma fase muito caótica, assim. Olhando agora em, tipo, retrospectiva, talvez não tenha sido uma ideia boa, mas é isso aí. E aí a gente, cara, começou a impulsionar e a galera queria saber mais sobre o cenário. Eu falei, cara, pô, não tem deuses, é só deusas. Ele, caralho, velho, como é que é isso aí? Ele, pô, as deusas são assim, assado. E o chat começou a pirar. Eu falei, cara, a galera tá interessada no cenário. E aí ele deu ele impulsionou maneiro pra caralho, assim, tipo, ele deu um ganho legal com a comunidade, criou uma comunidade em volta do cenário. Isso também é uma coisa importante. E aí gravamos a primeira temporada e aí a gente estourou com isso, né? Tipo, a galera assistiu em peso, teve bastante gente falando, usando a hashtag em vários lugares, fanart, enfim. E aí, o cenário deu uma certa abaixada, porque já tinham os episódios no ar, né? E aí quando foi quando eu comecei a fazer mais live constante na Twitch, eu comecei a fazer essas crônicas, né? Esses spin-offs, assim. E aí, aos poucos, o cenário ele foi voltando e agora estamos se preparando para uma segunda temporada. Só pra tirar uma dúvida aqui, o Aeros perguntou como foi ter a mecânica da sombra quebrada pelo Volo. O Volo me fez nerfar ela. Não, brincadeira. Originalmente a mecânica, porque a gente começou na verdade com Pathfinder, segunda edição. A gente ia fazer Skyfall em Pathfinder, mas as datas não iam bater. Então a gente trocou pra D&D quinta, porque era o que já tinha. E aí a gente, originalmente, né, na primeira versão, a quantidade de pontos de sombra que tu tem é o teu valor de sabedoria. Só que isso abre margem pra muita negociação, muita possibilidade. E eu falei, não, eu quero um cenário mais trágico, eu mudei pra 5 pontos e é isso aí, tá ligado? Você tem 5 pontos e foda-se. Estabeleceu e é isso. É isso aí, foda-se. Tá, fala um pouco Você tocou no financiamento coletivo. Como é que foi essa experiência? Porque você já tinha financiado coletivamente alguma coisa? Foi o primeiro projeto que vocês realmente Não, financiaram? já. Eu tinha na época que eu comecei o canal do Mestre Pedroca, eu tinha uma parada chamada Guia de Campanha. Era um financiamento coletivo recorrente no Catarse para poder fazer alguns vídeos ensinando a mestrar e para produzir um outro cenário chamado Sol da Meia-Noite. Por sinal, é um cenário que eu amo de paixão, que eu quero voltar a produzir em algum momento futuro. É tudo conteúdo original desenvolvido por você. Isso. E que nessa época era um financiamento recorrente, então o cara apoiava por mês e recebia algumas coisas. Inclusive jogava, tinha um grupo de apoio que jogava comigo. Legal. E, cara, foi bem maneiro, foi uma experiência bem legal. O Catarse também achou bem legal como é que funcionava, porque tinha um público muito engajado, então pra eles também foi interessante. E aí a experiência de financiamento coletivo com mais grana mesmo foi a de Skyfall RPG, que foi pioneiro, né? Nunca tinha tido algo parecido em financiamento, né? Game Chinchilla fez depois pra tipo, financiar a série deles. É fundamental que isso aconteça, quero deixar isso claro, assim, acho que
não só porque possibilita que isso exista, porque tem custos, é caro, Sem dúvida. né? Tipo, aluguel... Tipo, eu não ganhei dinheiro com isso, eu só perdi, né? Mas Mas, legal mas porque, o projeto rolou, né? Aconteceu. Mas o projeto rolou, Isso é e bacana. nem só isso, cara. Tipo, fomentar a comunidade como um todo, entendeu? Tipo, às vezes dá pro cara chegar e falar, velho, olha só, tem uma série, tipo, você não entende muito bem o que é RPG de mesa, dá uma olhada nessa série, é mais ou menos isso, tá ligado? Tem uma outra referência, assim. E é um marco nesse ponto pro RPG nacional, porque apesar dos seus defeitos e falhas, claro, é uma produção de alto nível, que até é usado como referência, tipo, eu já fiquei sabendo de gente que falou assim, eu tô procurando uma marca pra apoiar porque eu quero fazer isso aqui, ó, daí manda o primeiro episódio da nossa série, entendeu? Tipo, é normal, é Caralho, importante, é e uma o orgulho, né? vai aonde, hein, Pedro? Exato, foda. Tá, e... Fala, Lu, manda lá. Tipo assim, você resumiu muito. Quanto tempo isso aí ficou fermentando, tá ligado? Você falou assim, eu comecei em casa, mas quantos anos atrás aconteceu isso? Não, cara, isso já fazem agora acho que quase 7 anos, né? Antes de sair o financiamento, eu tinha 5 anos de Skyfall em casa. Que nunca tinha sido publicado nada. Eu nunca tinha nem falado sobre isso ao vivo, em vídeo, nunca tinha comentado. Aí, na época do Vertente Geek, tinha um programa chamado Jogo Rápido. Naquele programa, a gente jogou numa versão beta de Skyfall, bem beta. E é muito louco, porque é muito diferente, né, a proposta do que é hoje. E foi bem legal, assim, foi uma proposta bem interessante. E aí a parada foi evoluindo, mas assim, entre financiamento coletivo, tipo, abrir o financiamento coletivo, desenvolver cenário e gravar, foi tipo 1 ano, foi ultra rápido. Acho que não foi nem 1 ano, foi tipo meses, assim. Porra, bem rápido mesmo. Foi muito rápido. E o cenário tinha que estar maduro o suficiente pra chegar na mesa e eles falarem, a gente quer ir pra tal lugar. Beleza, tal lugar eu tenho aqui escrito, sabe? Também tinha que ter isso. Então foi um trabalho bem intenso, assim. Porque uma das propostas do financiamento coletivo era fazer justamente a gravação do jogo, né? Era o principal. Tipo, o cenário não era parte do financiamento coletivo, era uma recompensa. Era tipo, um livretinho de 30 páginas. E tipo, acho que ele foi com 130, tipo, no final, sabe? Tipo, aumentou um pouquinho. Aumentou um pouquinho, né? Acontece. Quem nunca? Então isso foi maneiro. Tá, eu entendi agora. Então o esquema era o produto audiovisual de uma mesa de RPG. Era. E era justamente isso. Era tipo, cara, eu e o Roxo, a gente tem um sonho. A gente quer gravar essa porra. Eu tenho isso na minha cabeça. E aí vem a minha mente de, tipo, criador. Tipo, eu sei mais ou menos qual é a parada. A gente vai fazer assim, assim, assado. E aí, só que precisa de grana. Tipo, a gente orçou, tipo, aluguel de estúdio, tá ligado? A gente fez com o pessoal do, tipo, Canivete Filmes, que já tinha trabalhado com o Azex, eu já conhecia, né? Boi, Domi. E que a gente orçou com eles e falou, velho, dá pra fazer, só é caro essa porra. A gente vai ter que gravar em São Paulo, num estúdio foda, enfim, né? E eu tenho uma dúvida. Você falou que migrou pro quinta edição, mas hoje ele é um cenário de Tormenta. Aí qual foi o processo? Durante o financiamento coletivo de Tormenta 20, a Jambô entrou em contato comigo, né? Outras editoras já tinham entrado em contato para poder publicar Skyfall, mas a Jambô entrou em contato comigo com uma outra proposta, que era muito mais próxima de uma proposta de parceria. Que era tipo, a gente quer publicar Skyfall, a gente quer que você seja, obviamente, o autor, mas a gente quer que seja compatível com Tormenta 20. E aí eles fizeram uma proposta que eu achei muito respeitosa. Que foi, cara, a gente quer que tu tenha como produzir conteúdo sobre isso. Caralho, era isso que eu quero, entendeu? Tipo, eu quero lançar um livro, mas eu quero produzir conteúdo. Eu não quero que alguma outra editora seja dona da minha criação, né? E com a Jambô, cara, foi justamente a parada, assim. Foi justamente uma proposta legal, sabe? Gostosa de, tipo, produção, assim. Eu me senti muito próximo deles. E aí, eu já era apoiador de Tormenta 20, então eu já tava com o beta do livro, né? Eles foram liberando aos poucos. E eu já tinha lido o sistema e falei, cara, esse sistema é bom, velho. Dá pra fazer um sistema maneiro pra caralho, vai legal porque vai dar pra fazer feedback. E a proposta que eles fizeram, que eu achei mais legal, era não fazer um suplemento para a Tormenta, mas era um livro básico de Skyfall, que é compatível com Tormenta. Caramba. Então, tipo, isso eu achei mais legal, porque daí se o cara quiser só jogar Skyfall, ele compra Skyfall e joga. Se ele quer jogar Skyfall e Tormenta, ótimo. As duas coisas conversam, ele pode usar uma coisa na outra, entendeu? Caramba. Cara, essa é uma parada muito, muito impressionante, a parte que você tá contando, porque
Definitivamente, a Jambô é uma editora, assim, pra quem vê de fora, muito séria, fazendo as coisas de uma maneira muito altruística, sabe? Parece, né? Pelo menos pra quem olha, as coisas são muito... são muito feitas de coração. É a impressão que eu tenho, né? Que são muito feitas de coração. E quando você endossa essa forma que eles chegaram com uma proposta pra você, cara, é muito profissional e é muito, sabe, eles não estavam claramente querendo, sei lá, tirar você de alguma forma, usar a sua Não, de propriedade maneira alguma. intelectual e, tipo, falou, obrigado, Pedroca, um beijo, fica com Deus, sabe? Tipo, Sim, não era uma parada dessa. Essa é uma, assim, logicamente, essa é uma preocupação que você tem hoje em dia, porque hoje em dia você tem uma série de conteúdos originais que, cara, só crescem. Isso é uma preocupação que te atormenta de alguma forma, tomar cuidado pra acabar não dando um passo, não com a Jambô, obviamente, não é deles que eu tô falando, claro. mas de dar um passo em falso nesse segmento, porque isso invariavelmente vai escalar pra outras ferramentas, isso de repente vai virar talvez outro tipo de mídia, a gente não sabe. O Lu fala uma coisa que eu concordo bastante, o RPG de mesa aqui como produto audiovisual é uma coisa que, apesar de estar aí há algum tempo, ainda é muito pouco tempo, né? Então a gente tá começando a ver as coisas. A gente tá tateando ainda. A gente tá tateando. Então, sei lá, daqui a 5 anos, como isso pode estar? Talvez isso pode estar num patamar totalmente diferenciado. E aí, isso te preocupa? Isso não te tira o sono, mas isso, sei lá, é uma recorrência na sua cabeça de alguma forma ou não? Temos uma falha de câmeras ali. Confere ou não? Tô louco. Confere. Caiu. Beleza. Não só a câmera, foi tudo. Ah, ele caiu geral. Agora, Boa. Caiu. Voltou. Caiu caído. Voltei. Liga o... Isso, meu menino bom. Aê, estamos de volta. Fechou. Internet. Cara, se isso me atormenta em algum nível sim. Porque qual é a minha preocupação? Primeiro que, dependendo do tipo de conteúdo, de material que você produz, você tem que tomar alguns cuidados com questões legais, né? A Wizards of the Coast, ela tem toda uma definição de como que você pode produzir conteúdo e vender conteúdo de D&D. Então, isso tem que tomar um certo cuidado. O segundo ponto que eu tomo um certo cuidado também é o que eu posso usar em stream e o que eu não posso. Porque em algum nível, por exemplo, música, eu tenho que tomar um certo cuidado, não é toda música que eu posso usar, né? Isso é um cuidado que eu tenho que ter. Imagem, eu tenho que botar o nome do tipo, né, do artista, enfim, tem que estar disponível isso de alguma forma. Então, que é muito inerente à própria produção audiovisual e não tanto ao RPG, entendeu? Tipo, tá mais relacionado à produção audiovisual. Agora, eu tenho, logicamente, preocupações de tipo, cara, o que eu tô mostrando pro público versus o que eu quero vender pro público. São coisas diferentes, tá ligado? Tipo, eu quero que o cara jogue Skyfall e eu quero que ele compre Skyfall porque é importante. Se ele comprar Skyfall, eu posso continuar escrevendo sobre Skyfall. A editora vê que foi um sucesso, vendeu bem, eles querem produzir mais. Tipo, o mercado gerencia isso, né? Ele se autogerencia. Então eu tenho que sempre mostrar uma parada que faça algum diálogo com isso, entendeu? Entendi. Você não vê nenhum tipo de... Eu tive experiência com algumas pessoas, na verdade com alguns autores, né, pessoas que desenvolveram materiais escritos, não tem nada a ver com RPG, mas que tinham um lance muito de, sei lá, meio social demais, do tipo, cara, isso aqui essa minha propriedade, eu quero distribuir, eu não quero vender, eu não quero... Você tem uma pegada comercial, né? Você tem você entende isso como um produto, você leva isso como um produto, você não tem esse problema, né? Das suas criações, não de tudo, obviamente, mas das coisas que você desenvolve. É que isso pra mim é muito delicado. Por quê? Porque tem a ver com tempo / dinheiro. Por exemplo, eu trabalho, né? Tenho um trabalho na escola, mas eu também dedico muitas horas pra poder estar aqui, por exemplo. Claro. Né? E isso pra mim é importante que tenha um retorno financeiro, porque se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria fazendo outra coisa que me desse dinheiro, porque eu preciso disso. Isso é uma coisa que na minha casa, isso é uma parada bem importante, né? Enfim, tem um certo retorno. Quando eu dedico muitas horas para poder escrever um livro e eu levo como se fosse uma questão de trabalho, para mim é importante que eu tenha um retorno financeiro. O que é diferente se eu faço um projeto que ele não vai ser vendido, ou se ele vai ser pago quanto quiser. Que é uma possibilidade, né? Por exemplo, eu fiz questão de disponibilizar alguma coisa de graça de, tipo, Skyfall. Tu pode ir no Dungeonist, tu pode baixar as regras revisadas pra D&D 5ª edição com uma básica descrição do cenário de graça. Tipo, tem todas as regiões do cenário, tem todos os legados, tem a mecânica da sombra,
tá lá, de graça. Tipo, tu pode baixar e usar na tua mesa de D&D quinta edição, que inclusive no documento eu falo que você não precisa nem comprar o livro, porque tem o System Reference Document, tem o documento de referência do sistema de graça da quinta edição. Tipo, se tu quiser jogar Skyfall, você joga de graça. Mas qual que é a parada? É diferente, porque eu quero que tenha uma ilustração massa, isso custa dinheiro. Eu quero que tenha uma capa legal, isso custa dinheiro, uma diagramação boa, uma boa revisão, e tudo isso custa dinheiro. Tipo, eu não posso fazer de graça, né? E a parada que eu falo em live é muito real. Tipo, eu só consigo botar as paradas legais em live de trilha sonora de personagem, ilustração, overlay, porque tem apoiadores, porque tem subs. Tipo, como tem pessoas que estão ali dando sub e elas mantêm por um tempo, entra uma grana que eu posso investir de volta, né? Então é uma grana que ela não vem toda, tipo, pra casa como lucro. Eu invisto muito nas questões de, tipo, live, ou compra de equipamento, luz, sei lá, alguma parada assim. Alguma melhoria, né? Claro, pra poder entregar pro cara uma parada melhor, né? Pra quem tá, tipo, assistindo, enfim. Então, são essas pequenas coisas que eu acho que é legal de dar uma certa diferenciada. Eu poderia estar produzindo de graça? Cara, com a qualidade que eu faço hoje, não. Não, sem dúvida. Tem como, né? Não tem como. Sem dúvida. Cara, eu tenho uma dúvida. O Pedroca é à frente de diversas frentes de RPG, mestrando em mais variados tipos do YouTube, Twitch, em casa e tudo. E eu tava vendo outro dia uma live sua e você tava mestrando no YouTube, eu não lembro qual que era a mesa. E você tava usando o sistema de, acho que é Foundry que chama. Foundry VTT. O online, né? A plataforma. Cara, o quanto você fica sempre ligado nessas novidades de plataforma pra se jogar. E eu queria aí, curiosidade mesmo, entender um pouquinho a diferença do Foundry pro Roll20, por exemplo, que é... Tá. Tem 3 plataformas hoje que eu acho que elas são pioneiras por coisas diferentes. A primeira delas é o Roll20. O Roll20 é acessível, tu pode jogar de graça, ele tem muitas fichas prontas e ele é automatizado. Maneiro pra caralho. A segunda, e isso é pioneiro porque é muito democrático. A segunda é o Foundry. O Foundry VTT ele foi uma parada que foi lançada em Kickstarter, se eu não me engano, e ele tem uma proposta dele ser aberto, que significa que as pessoas fazem módulos. Só que ele propõe coisas tipo assim, luz de lanterna, luz de tipo, efeitos visuais, música de personagem, tipo, quando entra a iniciativa do cara, entra a música tema dele, tipo, dá pra fazer umas paradas diferentes. Ele é mais modular. Só que ele é caro, porque ele custa em dólar e tá tipo $50 a licença, que claro, só uma pessoa compra, mas ele é caro, né? O terceiro é o Tailspire, né? Assim, tanto o Tailspire quanto o Foundry, só uma pessoa precisa comprar, que é só o mestre. Acho que na real, no Tailspire agora acho que todos precisam ter, não sei, agora fica na dúvida. Mas o Tailspire, ele é full 3D. Full 3D, tipo, gráfico de jogo, tipo, AAA, tipo, massa pra caralho, assim, tipo, as paradinhas caindo, que é irado. A gente tem um especialista aí na Twitch que fala bem pra caramba do Tailspire, que é o Divinister. O Divinister é foda, tá ligado? Ele é foda, ele manda muito bem. E aí, qual que é o rolê dele? Eu acho muito massa, mas eu não mestraria no Tailspire hoje. Porque parece muito um MMO, ou não? Não, porque ele não é modular o suficiente pra poder improvisar. Sério? Por exemplo, tá? Como que eu penso? Pô, a galera pensa que vai pra um mapa de taverna. A live não tá vendo, mas eu tô dando upload no tipo Foundry de um mapa de taverna, pegando trilha sonora enquanto a live acontece. Então, enquanto a live acontece, eu tô ouvindo a trilha sonora na parada, botando ao vivo, tipo, eu tô sabe, tipo, fazendo tudo ali. Vocês estão na taverna, porra, mas tinha um mapa pronto. Eu não falo nada, entendeu? Mas eu fiz tudo ali na hora, tá ligado? Eu não consigo fazer isso no tipo Tailspire hoje. Porque eu não domino a ferramenta. Pode ser que no futuro tenha, tá ligado? Sim. Então, pra mim, esse triângulo, essa tríade, é o que gerencia hoje em dia. Orc and Roll, eles estão produzindo né? Que é brasileiro, vai ser full compatível com tipo Tormenta, que eu acho que vai ser talvez a melhor alternativa BR. Cara, eu vi você jogando no Foundry, era uma cena que eles estavam no céu, se eu não me engano, e era assim, tava muito bonito, cara, a animação, tinha uns brilhos, né? Assim, era muito, tipo, animal, assim, eu falei, caralho, velho, olha, eu não conhecia. O fato de você, eventualmente, lidar com essas plataformas
que às vezes acabam parecendo um pouco quase que um MMO, que tem alguns tem até... Eu acho que é o Foundry que tem uma barra que você consegue bindar as coisas que você vai colocar. Isso. Então Fireball Foundry. na 3, aí você aperta o 3 ele lança Fireball no sentido de que aparece já, enfim. Esse tipo de coisa, você acha que isso, você não vê como um problema? Você não é aquele cara super purista que não, meu negócio é ficha de papel, escrito a lápis e rolar o dado e tal? Ou não, você tem um preciosismo com isso? Quando eu jogo em casa, eu faço minha própria ficha. Eu gosto. Faço ficha em lápis, tá ligado? Escrevo as paradas que eu gosto. Quando eu jogo em casa, porque essa é a vibe. Entendi. Pra stream, se o cara me aparece com uma ficha feita e ele não tem ela automatizada, tipo, o Roll20, ele perde tempo. Isso me incomoda. Porque o cara não quer ver a ficha dele feita à mão. Não é essa a proposta. Uhum. Mas pode ser a proposta. Que daí vem o outro lado. Tipo, os caras do Regra da Casa, né, Balbi, o pessoal, fizeram o D&D Moleque. Né? Então fizeram uma série gravada num estúdio, mas e eu tô usando o melhor termo da palavra possível. Tosco. Porque a proposta era ser mais tosco. Assim, era ser mais raiz em algum nível. Cara, eu adorei essa série. Eu maratonei ela, adorei, tá ligado? Achei maneiro pra caralho. Porque a proposta era essa. E a proposta era muito clara, tá ligado? Porque eu tava pensando exatamente nessa pergunta, cara, se eu tenho tudo bindado, se eu tenho tudo pronto ali, eu posso gastar mais tempo interpretando e pensando nas ações do que ficando pensando em rolar dado, soma o dano. Claro que de certa forma também você perde um pouco, tipo, você perde aquela ansiedade do, rola o dano aí pra nós ver quanto deu. A hora que você clicar no botão, ele já vai dar o dano, vai subtrair de todo mundo. Sim. Mas é uma coisa prática. Tipo, por exemplo, a gente tava fazendo combate. Rola o dano que tu deu no orc. Tu rola o dano. Eu clico no token do orc, vou no chat e clico diminuir. Enquanto eu tô fazendo isso, eu já tô falando, sei lá, pro Luiz. Luiz, o que tu faz no teu turno? Eu não parei pra vou digitar aqui quanto que... Sabe? Tipo... É outra proposta. Esse senso de urgência é um negócio que faz muito sentido, como você já bem falou aqui desde que a gente começou a conversar, quando você tá fazendo um produto audiovisual para live stream, que você precisa entreter, que você não pode ser, às vezes, muito moroso com vou olhar, peraí, deixa eu consultar uma regra. Não, consultar uma regra é normal, obviamente, mas peraí que eu vou parar pra ler quatro apêndices aqui de regras, tipo, matou todo o dinamismo daquela situação, exato. né? Ou se é necessário ler, isso tem que ser importante pra live. Então, tipo, por exemplo, cara, temos que ler o texto da Fireball. Você consegue jogar lá no chat? Consegue. Aí eu leio no chat. Porque quem tá participando tem que entender o que a gente tá passando. Saca? Sim. E aí eu leio. Falo, cara, vamos ler essa regra. Não, ó, é um ponto, não sei o que, dá dano de bludgeoning e fire. Então são dois tipos de dano. Confusão e fogo. Tá, tem resistência, um deles tem? Tá, então só diminui um. Saca? Sim, não, com certeza. Porque aí, mais uma vez, você tá trazendo as pessoas que estão ali assistindo pro entendimento do que tá rolando na mesa, para que aquelas pessoas participem daquilo de maneira organizada, né? Exato. E o Divinity Original Sim, eu acho que o primeiro ou o segundo, não me lembro, acho que é o segundo. O segundo. Ele tem um módulo pra... Modo GM. Modo GM, não tem? Tem, eu já vi live, o Divinister faz live assim. O Divinister, foi lá que eu vi, se eu não me engano. É massa pra caralho. Não é minha pira, mestrando, não é minha pira, porque, de novo, se eles falarem que eles vão pra taverna e eu não tiver mapa de taverna, eu fico louco. Mas por exemplo, o Baldur's Gate novo que vai sair, vai ter um modo GM. Porra, essa parada eu tô interessado. Por quê? Porque eu posso usar as regras que eu tenho do paper no jogo. Isso vai ser interessante. Temos essa integração? Não vai ter com o Beyond, por exemplo, mas vai ter todas as regras de D&D 5ª edição no jogo. Como se fosse, sei lá, um compêndio do Roll20 lá. Por exemplo, puxa ali uma regra tu consegue fazer. E aí tu acho que vai ter algum nível de improvisação ali, entendeu? Tipo, isso eu acho que vai ser interessante pra caralho, assim, sabe? O que você imagina que seriam os próximos passos, não seu, mas do RPG brasileiro, da galera que produz? O que você vislumbra? Cara... Conta o segredo aí, Pedro. Tô zoando. Na verdade, sabe o que eu queria saber do Pedroca? Que eu acho que vai nessa direção aí de o que você consome? Porque você é um povo que produz um monte de coisa. Eu tô, assim, absurdado de saber que você, tipo, joga 2 mesas de RPG, mestra mais 3, tem probabilidade de abrir mais 3 mesas,
faz canal de YouTube, tem 2 canais no YouTube que ele participa. É o famoso E ainda assovio por cima- bacana, né? Podcast. Que isso? Não, e ainda por cima ele joga um RPG pra relaxar de vez em quando offline. Tá ligado? Tipo, caraca, velho. Tipo assim, o que você consome dessa galera do RPG brasileiro, tá ligado? Você assiste, quais streams você acabou de falar do RPG Moleque, eu já procurei aqui e quero Sim. com certeza assistir, porque se você tá indicando, deve ser uma coisa muito boa, tá ligado? O que mais? Cara, Entendeu? eu na real tenho consumido muita coisa diferente, assim. Eu tenho consumido muito streamer pequeno. Tipo, eu abro a categoria de Tabletop RPG e de Dungeons and Dragons na Twitch. Então, eu tenho consumido muito mais conteúdo na Twitch do que em YouTube hoje em dia. Então, eu entro e vejo, cara, quem é que tá online fazendo alguma coisa? E eu vejo propostas, tá ligado? E são sempre coisas diferentes. Eu também consumo muito conteúdo gringo, né? Então eu sou uma pessoa que assiste bastante, óbvio, além de Critical Role, que eu não acompanho mais, eu acompanhei a primeira temporada, a segunda eu não tô acompanhando toda, mas eu vejo recap, pego cenas, tudo. E eu vejo muitas outras coisas, tipo, tem Hyperspace RPG, acho que é. É um canal que os caras têm uma puta produção audiovisual foda, assim, tipo, cenário foda, as paradas foda pra caralho. Caralho, velho, esse é o nível de produção que eu quero chegar algum dia. Uhum. Mas ao mesmo tempo também eu gosto de saber, cara, o que a galera que de repente tá streamando com um notebook em casa tá fazendo. Porque às vezes essa pessoa tem uma proposta que me interessa mais. E eu fico mais tempo preso nisso, assim, né? Como a gente tá trabalhando de casa, pra mim é mais fácil ficar com 2 coisas na tela ao mesmo tempo. Uhum. Coisa que numa escola normalmente eu não poderia fazer. Sim. Então, atualmente eu tenho consumido muito conteúdo assim, tipo, deixo no fundo, olho mais ou menos, né? Não acompanho inteiro, por exemplo. Eu vejo 2, 3 episódios e paro, não vejo uma série até o fim, porque eu quero ver mais coisas. Eu tô na vibe de ver mais possibilidades, entendeu? Quando eu fiz essa última pergunta, entendi perfeitamente e acho que interessante saber que você consome streams pequenas eventualmente, isso é legal. É legal e motivador para todo mundo que tá aí produzindo algum tipo de conteúdo, por menor que ele seja, saber que de repente você pode estar lá e o Pedro pode estar assistindo você, quem sabe, não é verdade? Normalmente eu inclusive dou o follow fora da live, assim, tipo, eu espero a live acabada eu dou follow, alguma coisa assim, sabe? Às vezes no meio da tipo, do stream, falam alguma coisa, tal, aí quebra, eu não quero que quebre Você não quer deixar o mestre nervoso, não quer né? deixar o cara ansioso, Puta né? que pariu, o cara tá caralho. aqui assim. Agora. Mas o que eu havia, o meu questionamento era justamente pra onde ia, né? Você tinha que questionar pra onde ia. Era pra querer entender se porque eu vejo muito como algo que talvez tenha um caminho que trilhe muito assim, muito talvez, de alguma forma, não todo mundo, claro, mas talvez se dirija para grandes produções audiovisuais, talvez isso vire de alguma forma, sei lá, eu vou exagerar pra caramba. Será que o RPG será a próxima novela da Globo? Será que teremos esse nível, Pedroca, de perfusão, cara, ou pouco provável? Assim, não sei. Acho que tem algumas coisas que são fundamentais a gente pensar, tá? A primeira delas é entender mercado, a segunda delas é entender interesse e depois pra onde vai. Por exemplo, quando o Cellbit faz uma final de série com 70 mil pessoas assistindo, ele chama a atenção de empresas. Essa é a primeira coisa, fica evidente, né? Claro. Quando eu começo a chamar algumas pessoas no Twitter e as pessoas começam a aceitar e começam a te seguir, tu começa a sacar que essas pessoas estão querendo saber qual é do RPG. Sim. A gente não pode me esquecer que Jovem Nerd RPG, o Nerdcast RPG, é fundamental nesse diálogo todo, porque ele trouxe muita gente, e que ele sempre vai ter aquela coisa de as pessoas pedem isso. Então, alcança muitas pessoas, né? Eu não sei quando que vai acontecer de chegar na mídia brasileira com a mesma força que chegou lá fora. Quando a gente pega, por exemplo, uma entrevista desses night show, né? Esses talk shows de noite, assim. Sim. Em que eles trazem o Joe, por exemplo, que acho que é Joe Mangliano. Sei lá, é um cara famoso que fez True Blood, enfim, que joga com outras pessoas famosas, aparece na Forbes Magazine, então consome um lugar da mídia, né? Eu não sei quando vai chegar nesse ponto. Esse mesmo cara tem se você citou ele, tem um episódio de Big Bang Theory que eles falam do RPG dos famosos e tá lá alguns famosos de fato numa mesa jogando D&D. E um assim, deles é o Mangliani. E tem uma coisa diferente, cara. É entender que na gringa, o cara que joga RPG é diferente do cara que joga D&D.
O público brasileiro joga mais RPGs, plural, do que o público gringo. Normalmente, nos Estados Unidos, o cara joga... eu jogo Dungeons and Dragons. Eu não jogo outras coisas. Eu jogo D&D. É isso que eu faço. Um outro cara vai falar, porra, não, eu jogo World of Darkness. Eu jogo GURPS. Não, eu jogo outras paradas, tá ligado? Tipo, jogo outras paradas. Aqui no Brasil, a gente consome muitos RPGs diferentes, né? A gente tem isso muito forte. A galera lá fora começou a chegar numa parada de os Kickstarter para a quinta edição serem muito fortes. O cara lança um cenário para a quinta edição sem editora, ele lança sozinho e o Kickstarter vira um sucesso, não sei o quê, mas ainda é D&D. No Brasil isso não é tão verdade. Tipo, em termos de números, por exemplo, eu não posso dizer que as minhas lives de D&D fazem mais sucesso que as de Tormenta. Entendi. Não posso dizer isso. Entendeu? Os números não comprovam isso. Então é um público diferente. O Jovem Nerd, por exemplo, ele joga coisas diferentes no Nerdcast BRPG. Não foi só D&D. Então, aos poucos, GURPS, assim, aos poucos a gente começa a ver outras possibilidades de produção que são diretamente relacionadas a outras possibilidades de jogo. E isso eu acho que é fundamental. Eu acho que um próximo passo que vai acabar acontecendo, isso é questão de tempo, tá? A gente vai ter um canal grande, de YouTube grande, tipo, na casa de milhões de inscritos, fazendo uma série de RPG com muita grana. No momento que isso acontecer, a gente vai ver provavelmente um produto massa, audiovisual maneiro, e isso vai impactar todo mundo. Todo mundo. Porque o algoritmo do YouTube vai naturalmente impulsionar para outras pessoas. Então, tipo, Skyfall talvez seja impulsionado por causa disso. A série de vocês também talvez seja. Pode ser que aconteça de isso aparecer na Twitch. Então, tipo, as coisas vão começando... Tipo, gera bolhas. E vai estourando bolhas, entendeu? No momento que isso chegar na grande mídia, depende muito como chegar. Porque já teve isso na década de 90 e começo dos anos 2000, mas não foi como uma coisa muito positiva. Então, assim... Tudo vai depender de como for levado e como isso vai chegar lá. É mais ou menos, depende dessa recepção lá, né? Depende de qual for o interesse. Entendi. Qual que é o interesse? O interesse é chamar o público do RPG pra TV, talvez não dê muito certo. Entendi. A ideia é que o público da TV consuma uma parada massa? Aí ok. Aí é outra história. Já pensou Antônio Fagundes e Neila Torraca jogando uma mesa de RPG? Cara, seria foda, hein, velho? Porra, já pensou? Neila Torraca fazendo um vampiro em World of Darkness? Adoro. Mano, então. Isso já tá acontecendo. Com o Pedroca mencionando pros caras do Choque de Cultura. Sim, claro. É meio que antológico isso. Mas, isso... tipo assim, ó. Vai, fala. Não, isso tá exatamente. Eu dei o exemplo de pessoas, obviamente, gigantescas da Rede Globo, mas isso vem acontecendo. O Pedroca tá empurrando essa barra mais uma vez, tá colocando pessoas famosas para jogar RPG na live dele. E uma hora isso vai chegar, tipo, nas grandes emissoras. Eu acho. Porque são pessoas importantes. Então, porque o meu objetivo também, no fundo, é esse, assim, cara, eu não sei se você é eu que vou quebrar essa bolha e fazer isso. Não sei mesmo, tá ligado? E honestamente, pouco importa quem vai ser. O importante é que a pessoa que faça entenda que tá fazendo isso também pela comunidade. É isso, tá ligado? Porque se o cara fizer por ganho próprio, a chance de estar errado é muito grande. Sim. Porque o pensamento não é na comunidade, é no ganho próprio. E aí, porra, daí fica complicado, entendeu? Sem dúvida. Lembrar desse papo de diversidade que a gente acabou de ter aqui um pouquinho também, né? Claro. Também. Ô Pedro, você falou... Cara, você abriu os olhos. Eu acho que o que você falou pra mim é lei. Vai ter um canal brasileiro desse tipo mesmo, tá ligado? Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E você falou da qualidade das produções dos gringos e tudo mais. O Rodrigo Naga perguntou aqui no chat assim, ó. Pedroca, você acha positivo ou nocivo o efeito do Critical Role? Aquele efeito que os jogadores esperam que todo mestre seja o mata o... Então, esse efeito tipo Critical Role também acontece no Brasil. A gente tem que lembrar que, tipo, as pessoas assistem vocês jogando, me assistem as Ecos, assistem a RPG das Minas, e eles têm uma referência de o que eles acham que é RPG. Isso é nocivo em algum nível, porque eu tento deixar isso muito claro em RPG, e uma galera fica meio puta porque eu falo isso, que é tipo, velho, não é para as pessoas jogarem na mesa como eu tô mestrando. Tipo, eu não tô preocupado em fazer o cara mestrar melhor quando ele me vê. Não tô preocupado mesmo, assim, ó, não tô, tá ligado? Não é a minha preocupação.
no podcast... Mas você sabe que você é uma referência de qualquer maneira. Beleza. Tá. Mas eu também tento deixar claro que aquilo é uma performance. Beleza. Tá. Entendi. Qual que é o rolê? Eu acho que isso em algum nível ele é positivo, porque as pessoas começam a consumir mais conteúdo, e isso é maneiro. Uhum. Por outro lado, se não existe uma conversa de expectativas, fica ruim, entendeu? Uhum. Tipo, a galera quer que... Tipo, a galera quer que eu narre mais assim, mais fantástico. Porra, talvez eu não consiga, nem queira, tá ligado? Eu não quero, tá ligado? Tô um pouco me fudendo pra isso. Teve um podcast que o Balbi fez, no tipo, Regra da Casa, que eles falavam justamente sobre isso. O tempo que o mestre domina de fala. Tipo, cara, às vezes o mestre passa 80% do tempo da mesa falando, velho. Tipo, Eu ouvi esse podcast. e tem outras 5 pessoas na mesa, Sim. que cada uma divide 20, cada uma faz só 4%, e o cara fica com 80%, tipo, pô, 20 vezes mais, tá ligado? Será que não poderia ser diferente? Então tem gente que tá numa vibe diferente, que é o mínimo, tipo, qual é o mínimo que eu posso mestrar? Entendi. Falar, que é o outro lado, tá ligado? Aham. Senhores. Caramba! É isso. O cara falou. Hoje eu fiquei tão emocionado que eu esqueci 3 coisas nesse belo podcast. Eu esqueci. Eu pedi pro Pedroca preencher uma ficha aqui, quase que um ipsis literis aqui da vida dele inteira. Eu tenho 30 mil laudas de informação aqui e eu nem falei. Essa é a primeira. A segunda, eu esqueci de fazer o disclaimer padrão desse podcast que eu vou fazer agora, que a nossa especialidade, não a do Pedroca, mas a nossa é falar pouco, mas falar bosta. Eu esqueci claramente de falar isso, que é muito importante deixar claro. E eu queria perguntar pra gente ir encerrando, porque já são quase 10 horas da noite, Boa. que queria perguntar se alguém tem algum questionamento aí pro mestre Pedroca, Lu, Branco. Pessoal do chat, pessoal né? do chat, por favor. Enquanto o pessoal do chat não escreve, eu tenho uma pergunta. Você uma hora definiu, é uma pergunta que já passou, já pulou uma pauta, mas eu tô retornando nela. Você definiu o Skyfall como um gênero fantástico, trágico? Trágico, fantástico. Trágico, fantástico. Como que funciona essa questão de... Como posso fazer essa pergunta? Como que funciona a questão de colocar os gêneros nas temáticas de RPG ou de literatura? Isso tem relação com os gêneros literários, com os gêneros... Tem relação? Tem. Por exemplo, fantasia medieval é um gênero também literário, né? É um gênero, tipo, ele é um texto épico, ele é um texto de poesia, a gente vai puxando, né? O RPG aos poucos ele começa a se qualificar também como gênero de escrita, de proposta de cenário, por exemplo. Então, aos poucos começa a aparecer essas questões de gêneros diferentes, né? Quando a gente fala de fantasia, eu não posso dizer que Skyfall é medieval, porque eu não tô cagando pra regras medievais, mas ele é fantástico. Tipo, você tem elfos, você tem gnomos, você tem ilhas que caem do céu. E ele é um jogo trágico. Tipo, quando a gente fala que ele é um jogo, tipo, por exemplo, tem jogos steampunk, o steam tem a ver com em que época eu tô pegando a vibe, e o punk porque ele é subversivo. Tipo, ele é contra o sistema que tá ali colocado. Isso é steampunk, né? Magic punk, pô, é essa parada subversiva com magia. Então, em algum nível tu tenta informar pras pessoas o que é o gênero. E em Skyfall eu tô falando bem claro, você tá jogando com um personagem trágico. Ele vai se fuder e quem vai fuder ele é você, não sou eu. É você jogador. Tem um momento que tu vai definir como é que se fode. E é isso aí. Interessante. Caralho. Tem umas 32 perguntas aí, Pedroca. Não, vamos lá. Cara, Ainda tem umas 10, é de boa. Tem alguma dica pra quem tá começando? Cara, joga com a rapaz, pede feedback, escuta os jogadores e narra pra eles. É isso aí. Show. Dá um sub no Pedroca que você pode ser sorteado pra jogar lá, né? Boa, por favor. Para a vingança contra as aranhas destruidoras de lar. Vai rolar, velho. As vinganças tem que rolar. Eu e Silvia eu acho que isso é de Grounded que eles estão falando. Então eu e Silvia jogando Grounded nervosamente. Agora mais no canal da Silvia, né? Que é o Sil Encraft. twitch.tv/SilEncraft. Boa. Então tem que rolar, cara. Mas as aranhas são muito trevosas, velho. A gente tá nervoso. Minha dúvida é, como o Pedroca disse sobre o tempo do mestre, o que fazer se algum jogador não querer interagir ou acha que o mestre que deve conduzir a história? Não, eu não acho que o mestre tem que conduzir a história, acho que ele tem que conduzir conflitos. Tu propõe conflitos e os jogadores vão resolvendo os conflitos e a história vai andando sozinha, assim.
Se o cara não quer falar, beleza, mas ele vai ter que dizer o que o personagem dele faz. Bota um problema, ele que se vire. Se o cara não quiser se mover, você leva o conflito até ele. Tipo isso. Claro. Joga no ele colo. não se mover é um conflito, claro. Vai chegar. Como foi pra você ser um mestre de RPG antes e depois da fama? Se você sente falta de alguma coisa agora? Video show. Video show, antes da fama. Essa é uma pergunta futura, né? No futuro, quando você for falar. Cara, não. Eu sinto falta. Eu sentia falta na época de ter mais recurso, coisa que hoje eu tenho. Então hoje eu consigo produzir mais porque eu tenho mais recursos. Isso é muito maneiro. E hoje uma parada que eu sinto falta é conseguir realmente dialogar mais com o público. Tipo, eu recebia muita mensagem no Twitter, eu tive que fechar o Twitter, é meio foda, porque era muita dúvida, tipo, o que eu faço no terceiro nível de Bárbara? Eu falei, velho, eu não posso responder isso, tá ligado? Tipo, lê o livro, tá ligado? Senão você não faz mais nada da vida, Faz né? um personagem pra mim, eu quero fazer um ladino, faz pra mim. Instagram eu tento responder, mas também não dá, tem umas que eu só olho e falo, velho, eu não vou parar pra poder responder. Isso é uma dúvida boa, mas eu falo, cara, tá na página tal, tá ligado? O Abacate Russo pergunta como formar roteiros de campanha. Eu geralmente mudo de campanha pra campanha, procurando uma maneira de ficar fácil de ver na hora da aventura. Mas como você faz? Eu faço bullet points. A aventura é sobre isso, o conflito é isso. Quem tá envolvido? Esse. Onde que eu acho o recurso? Página tal, usa essa tabela. Normalmente, cara, uma aventura de 4 horas eu tenho 2 páginas preparadas. E nem página toda, tem umas imagens no meio. Beleza. O que ele acha de RPG? Peraí que subiu o chat. Como inclusão de pessoas, subiu o chat de novo, com timidez ou problemas se relacionar socialmente. Eu acho maneiro, cara. Eu acho que tem que ter bastante cuidado pra poder ver como incluir essas pessoas pra elas não se sentirem forçadas a falar, né? Porque às vezes o tiro pode sair pela culatra, né? Verdade. Mas é muito legal. Eu já usei bastante ferramentas de jogos em aula, os alunos se divertem pra caramba. É sempre, tipo, jogar o conflito nelas e elas que se virem. Tipo, normalmente dá certo, cara. Normalmente dá certo. Tá. Talvez se o cara tem timidez, talvez ele não precisa começar online, né? Começa offline. Não, começa offline, Exatamente, verdade. Tira essa ansiedade da pessoa, por favor. Ou às vezes, cara, online sem câmera, mas sem estar online em live, mas online sem câmera com os amigos também ajuda, cara. Porque tu tá em silêncio, ninguém tá te vendo, você tá invisível, entendeu? Muito mais fácil. Uma parada, é muito mais fácil. Mas uma parada que eu faço bastante é dar muita importância para soluções que os jogadores dão. Legal. Cara, o bicho trouxe uma solução. Porra, que maneiro. Trago isso como uma parada legal. E aí a galera se empolga e vai indo. Legal pra caramba. Por que e de onde você decidiu que o Skyfall seria um cenário trágico? Se ele já tiver respondido isso, desculpe por perguntar de novo. Cara, eu sempre gostei de tragédias, sempre gostei. Acho que a ideia de drama pessoal eu acho muito maneira. Tu ter que tomar uma decisão difícil e isso ter peso, e tu carregar isso contigo é muito legal, sabe? É legal mesmo. A imagem da tragédia grega ela é muito isso, assim. Normalmente o cara sobrevive, o que normalmente é pior do que morrer, sabe? Era melhor ter morrido, né? Era melhor ter morrido, então Skyfall tem muito isso, assim. Beleza. Tu já pensou em um limite pro teu cenário? Tipo, vou contar sobre o mundo até aqui, depois pros jogadores criarem em outras mesas? As suas próprias mesas. Tem. Skyfall tem isso, claro, escrito no tipo livro. Em Skyfall eu faço perguntas no meio do livro. O que você acha que tem aqui? Tipo, pro cara tá lendo o livro e ele preencher lacunas, entendeu? Como se ele fosse jogador, né? Então, eu tento fazer de maneira bem aberta mesmo. Crítico X2, valeu, mano, pela raid. Você acha que o RPG aumenta a criatividade no geral, Pedro? Com certeza, 100%. Isso é... Beleza, manos. Beleza. Tirando Skyfall, Tormenta 20... uma mesa que você gostaria de jogar hoje? Tem alguma mesa? Qual? Tenho. Cara, 2. Boa pergunta, hein? Eu quero jogar Dragon Age RPG. Eu quero jogar Dragon Age. Eu não quero mestrar, eu quero jogar Dragon Age. E eu quero... jogar ou mestrar Lenda dos 5 Anéis. Eu comprei uns livros de um cara que tava vendendo, eu tô sedento. Nossa, a gente tem um Legenda brother... Five Rings? A gente tem um brother... Que parece sensacional, cara. Que o cara fez um mestrado de história por causa desse sistema aí, velho. Sim, velho, é muito foda, velho. Mas assim, ó, se eu for mestrar Legends, eu vou mestrar, tipo, Dinastia. Tipo, vamos jogar com 300 anos atrás, fazer, tipo, Family Bloodline, tá ligado? Caralho, que foda. Assim. A gente tem um amigo que mestra isso com maestria realmente, e antes do jogo sempre ele dá tipo uma aula de Japão de história, histórico. Japão feudal. Tem que ter. Deixa eu contextualizar todo mundo antes de fazer personagem. Não, Esse é o cenário. Agora vamos pensar no personagem, cara. Tem um... Legends, ele funciona muito bem quando tu chega pro cara, assim, que vai jogar contigo, com a pessoa, e fala assim, ó, é importante ler essas páginas.
Aham. Lê isso daqui, porque o livro fala isso. O livro fala, pra tu começar a jogar, leia essas páginas. Ele cita. Porque ali tu entende que tu vai jogar com um personagem que não é um herói. Quando tu entende isso, quando tu entende que é um drama samurai, a Sua tua visão cabeça muda, né? Pode muda. crer. E aí, o que são, tipo, o que são preceitos, o que são costumes, isso é muito importante pro jogo. Ser um samurai nesse sistema é muito importante, cara. É um peso muito É um grande. peso, é um peso. Cerimônia do chá, todo mundo fica tremendo pra cerimônia do chá, pelo menos na nossa época era isso. Exato. Não, mas é isso mesmo, né? bizarro. Se Tem você que errou recuperar uma a fala, void, né? acabou. Você errou uma fala numa cerimônia do chá, acabou seu personagem, cara. Sim. Bom, senhores, vamos encerrar pra gente... Pode fazer aquela derradeira de fechar? Aquela de fechamento. Vai, Se por um acaso dale, um tem que ter um personagem. minuto. Vai. Se por acaso um personagem andou no inferno e fez um pacto que queira desfazer, você tem alguma dica? Cara, é a clássica. É a Eu clássica. tentei ranks. Se você tá no inferno, abraça o capeta. É isso, é isso. Fizemos. Galera, primeiramente, muito obrigado a todo mundo que esteve aí com a gente, todo mundo que colou, todo mundo que deixou o follow, todo mundo que tudo mais, todo mundo que deu raid, todo mundo que tudo. Obrigado de coração, ajuda pra caramba. A gente tá tentando fazer alguma coisa pelo cenário, porque primeiro, a gente realmente gosta de verdade de RPG desde moleque e não é uma novidade pra ninguém que tá aqui. Segundo lugar, obrigado Lu, obrigado Branco. E, mano, Pedroca, sem palavras pra agradecer a sua boa vontade, a sua paciência, a sua, sabe, a sua atenção. Você é um cara foda, não só pelo trampo que você faz no RPG, mas pelo ser humano que você é, bicho. Parabéns. E obrigado cara. mesmo, velho, de coração. Cara, tamo junto. Fala, desculpa. Não, eu que agradeço por estar aqui hoje trocando uma ideia com o Pedroca, que a gente cansou de ver no YouTube. Pra caramba. E só lembrando pro chat que tá aí, quarta que vem, às 7 horas, papo com a Naomi sobre RPG Showzaço, e minorias, que vai ser sensacional. Vai É ser maneiro, isso. vai ser maneiro. Cara, não me manda benzaço, velho, benzaço. Cara, eu queria agradecer a conversa com vocês, muito, muito foda. Sempre gosto de falar sobre RPG, então obrigado pelo convite. Que isso. E, cara, eu estarei acompanhando vocês agora mais de perto, aqueles, né? Boa, boa. Do nada, eu vou estar no chat. Mas você me avisa com uns 10 minutos de antecedência que eu caio a live e faço offline, por favor. Normalmente eu não falo nada, assim, eu tô ali, eu jogo uma laminha no chat, uma coisinha assim. I'll be there, in silence. Em silence. Beleza, manos. Bom, live, um beijo nos seus corações. Valeu e até lá.